Fala galera, beleza? Começando mais um OsórioCast Mais, este podcast que sempre tem alguém que é muito mais interessante do que eu, contando histórias aqui, falando um pouco sobre sua trajetória. E dessa vez eu tô falando com um cara que deixa marcas nas pessoas. Credo, quem passa perto desse cara, passa pelas mãos, ele deixa marcas. E essas marcas, vamos dizer que essas marcas não saem. E vocês vão entender. Lembrando o seguinte, se você ainda não segue o canal, por favor, siga, porque isso ajuda a gente. Com certeza você vai gostar desse papo, então deixa o like. Já pode deixar o like agora que eu tô garantindo que a conversa vai ser boa. E eu tô muito honrado do cara ter aceito o convite, porque esse é um cara que eu mirei lá atrás, eu disse assim, cara, um dia que eu for deixar uma marca no meu corpo, agora eu já tô entregando quem é o cara. Eu vou ter que falar com esse cara aqui. E o resultado foi muito legal. E eu tô conversando com o Guilherme Bock, ou é Bock? Como é que é a pronúncia do sobrenome, para entender? Então, eu sou de origem alemã, né? E aí o meu sobrenome sempre foi chacota na escola, né? No tempo que bullying era legal. Hoje em dia não se fala mais isso, né? Mas então, a pronúncia é Beck, como se fosse com E, porque o O é tremado. Entendi. Mas, cara, na escola sempre me chamavam de Boco, Buco. Não teve que fazer. Então é mais fácil o Guilherme Bock mesmo, como tá escrito ali. Então a gente aceita que dói menos. Tá certo. Cara, Guilherme, primeiro, muito obrigado por ter topado aí fazer essa conversa. Cara, assim, ó, evidentemente que eu já brinquei com a história de deixar a marca nas pessoas. A gente quer saber como é que chegou nisso. Mas é para ser um papo tranquilo aí. Guilherme, seguinte, vou trazer um pouco de como que eu cheguei no teu nome e depois a gente vai querendo entender direito a história aí. Muitos anos, cara, milhares de anos atrás, que a gente não revela quanto, mas a galera só procurar e descobre. Cara, milhares de anos atrás eu sempre falava assim, não, que um dia eu quero fazer uma tatuagem, E tinha... eu imagino que no mundo de tatuagem, assim, eu vim de uma época que os pais tinham 50 mil. Não sei, acho que não era, isso aí é coisa de bagaceiro, enfim, eu ouvi tudo possível mais um pouco. Sim, sim. E nessa questão tem coisa que fica, lógico, né? O cara vai deixando, vai protelando, e aí, infelizmente, a gente evolui, e chega um momento que fala assim, cara, não dá para ficar vivendo naqueles conceitos lá do pai e da mãe, né? Quando eu comecei a levantar, assim, a olhar em estilo, a olhar quem estava no mercado, seguidamente teu nome aparecia quando eu fui ver os materiais, né? Eu fui ver teu material, enfim, e ver as obras que tu faz. Falei, cara, com certeza é o Guilherme com quem eu vou ter que conversar. Mas até chegar nesse cara, me fala um pouquinho assim, ó, quem foi o Guilherminho? Entendeu? Era um dos apelidos, né? Era um dos apelidos, né? Inclusive. Quem foi o Guilherminho, assim, cara, de onde é que veio até a gente chegar nesse cara que me saltou aos olhos, assim, como profissional da tatuagem. Legal. Essa questão, assim, de tabus e tal, né? Na época, imagina se pra gente fazer uma tatuagem lá nos anos 90, né? Fazer uma tatuagem já era algo que os pais recriminavam, imagina tu ser tatuador, né? Então... Eu me lembro que em 99, por aí, eu apareci em casa com uma tatuagem, assim, e o meu pai, na época, ele assim, cara, agora tu fez, tá feito, mas não me aparece com mais nenhuma, senão eu vou te botar pra fora de casa. Tipo assim, o papo era direto, assim, né? Passou-se uns anos, cara, vim pra Santa Maria em função do exército e tal. E aí numa dessas eu rolando no centro, aquele barulhinho de máquina de tatu, assim, eu vou chegar num estúdio. Subi, acho que era no Calçadão ali, não me lembro onde é que era, também não me lembro o nome do tatuador, da época, passou-se tantos anos. E aí eu subia nessa escada, eu quero fazer uma tatu, assim, o que tu quer fazer? Eu quero fazer uma caveira. Cara, mas por que caveira? Então, a história da tatu, pra mim, ela começa lá no rock, nas bandas de rock, e aí depois eu conto pra vocês um pouco mais como que eu cheguei onde eu cheguei. E eu fiz uma tatu, cara, na época que a gente ainda tinha que ir pro Xerox, tirar um desenho da revista, montar, não tinha computador, não tinha iPad, não tinha nada, né? Então era bem... Cara, eu ficava fissurado, mano. Eu já tinha uma tatuagem no meu tornozelo, que foi essa que meu pai disse, cara, faz essa e não faz mais. E essa no meu tornozelo fui eu mesmo que fiz ainda.
com agulha e nanquim, cara. Um troço bem à mão mesmo, sem máquina, sem nada, assim, só picando a agulha na pele e o poro ficava aberto, o pigmento escorria e ali ficava. Imagina, ficou a coisa mais horrível do mundo, né? Parecia uma coisa de a tinta guache, né? Cara, e eu vendo aquele cara tatuando com máquina de tatu, máquina elétrica, assim, eu ficava... Nossa, meu, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero pra minha vida, assim, sabe? Isso foi em 99 pra 2000. E, cara, e essa questão, assim, de chegar no desenho, de desenhar, de estudar desenho, foi porque eu era fissurado pelos os pôster, né? Das bandas, as capas dos discos, Iron Maiden, Metallica, Megadeth e tal. Eu achava da hora, cara. Achava muito foda, assim. E desculpa a palavra. Não, tá liberado. Não, tá liberado? Não, Então, tá liberado. Era muito foda. Né? Então, eu vinha pra Santa Maria, ia no Big ainda, cara, comprar CD, mas às vezes nem era pela banda em si, mas só pra poder abrir a capa do CD, abrir os pôsteres ali e colar na parede do quarto. Eu era aquele menino ali final dos anos 90 ali, que curtia colar os pôsteres na parede do quarto. A galera de hoje em dia acho que nem sabe como é que é um quarto cheio de pôsteres, né, cara? Tinha uns que tinha pôster da Xuxa, mas tudo bem, né? Eu tinha pôster do Megadeth, Metallica, né, cara? Cara, e aí... E a minha irmã também curtia rock na época, e aí eu ficava desenhando a capa dos discos, assim. Aquelas caveiras, todo aquele cenário da Iron Maiden eu achava muito da hora, assim. E aí, eu tenho que levar isso aqui pra tatu, né? E eu já comecei. Aí, cara, em 2001 eu resolvi, assim, começar a tatuar mesmo, assim. Eu já fazia algumas tatuagens em mim, em alguns amigos, mas tudo manual, agulha, linha e nanquim. Quem é da minha geração aí, de tatuador, vai entender isso que eu tô falando. E eu sempre também tive aptidão, assim, por essas paradas meio de desmontar carrinho, brinquedos e tal. E aí eu inventei a minha primeira máquina de tatuagem com um pedaço de lapiseira, motor de carrinho, arame, fita isolante, durepox, e montei uma primeira máquina, porque eu não aguentava mais ficar fazendo o movimento. Movimento com a mão, eu tinha que ter alguma coisa que fizesse isso por mim, né? E aí eu inventei minha primeira máquina de tatuagem. Cara, mas isso durou muito pouco tempo, assim. Porque eu via que aquilo não tinha futuro, era um troço muito anti-higiênico, amador demais, né? E os desenhos ficavam horríveis, né? E a gente não fazia o desenho completo, a gente pegava da revista uma referência e fazia só o contorno. Boa. Não entendia que tinha que pintar, sombrear, né? E foi assim, cara. Daí, então, lá em 2004 que eu resolvi investir no primeiro equipamento profissional de tatuagem. Aí, desde então, eu nunca mais parei, né? Mas lembrando que eu nunca, nesse período todo de 2001, quando eu comecei, até 2012, eu não vivia só da tatuagem, né? Porque as pessoas sempre perguntam, né? Tá, mas tu trabalha com o quê? Tu faz tatuagem, mas tu trabalha com o quê? Tipo isso, né? Então... Sacanagem. A minha formação e onde eu trabalhei sempre foi... Eu sou formado em eletromecânica e eu trabalhava no setor de indústria, né? Metal, fábrica de calçado, a fábrica de alimentos em Restinga ali, que eu sou restinguense, vizinho aqui de Santa Maria. Sim. Então tinha fábrica de calçado, a gente fabricava Nike ali e tal. E também na Cotricel, ali onde tinha a parte de arroz, ali, beneficiamento de arroz. Então eu sempre tive aptidão, assim, por essas coisas manuais, né? Elétrica, mecânica. Então a gente sempre... E aí, cara, em 2012, eu tive um convite para vir para Santa Maria e aí eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Que massa, velho. Aí estamos aí até hoje, hein? E essa dinâmica de referência, Guilherme, tipo, é uma coisa que era difícil de alcançar, entende assim, ó. Eu entendo que tu vai ver traço, tu vai pegar uma revista de repente especializada em tatuagem, hoje é tudo muito acessível, o cara abre a internet, tu acha tudo, né? Como é que era na época? O acesso era fácil, era difícil tu chegar, tinha referência, não tinha? Como é que era essa coisa? Todo o estudo, a gente que... Tatuadores assim como eu, assim, da minha bagagem, no meu tempo de tatu, todos eles foram autodidatas na tatuagem, assim, né?
Porque o que a gente tinha, cara? A gente não tinha, primeiro, não tinha internet, não tinha acesso, a internet era discada, só podia entrar da meia-noite às 6. Meia hora, né? Quando abaixou no negócio, caía. Caía, Fica para outro dia. E detalhe, eu era de uma família muito humilde, não tinha computador, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. O que eu fazia, cara? Eu vinha aos sábados pra Santa Maria, pegava o ônibus, o Risate lá, e pegava o ônibus, ó, quero patrocínio. Cola na gente. Cola a gente. Eu vinha pra Santa Maria, cara, comprar revista. Na época era a revista Metalhead Tattoo, que a Metalhead ela tinha 2 edições, né? A que falava sobre bandas de rock e a Metalhead Tattoo, que falava só sobre tatuagem. E aí tinha os tatuadores da época, né? Que começaram lá nos anos 80, Marius Teodoro, Mordente, aqueles caras que são ícones até hoje na tatu. Cara, e aí tu tentava... Aí, o que acontece? A revista, ela fazia documentários daqueles caras, assim. Não é que nem a gente tá falando hoje aqui, a revista entrevistava e aí, aí tinha um artigo falando sobre o cara. Cara, a gente tentava olhar as figuras, as fotos, né? Que a editora postava do trabalho do cara e tentava interpretar aquelas fotos das tatuagens com o cara de acordo com aquilo que ele tatuava, sabe? Pô, então ele fez a sombra assim. Mas, cara, tu tava lendo um texto que contava a história do cara. E aí tu olhava uma tatuagem que ele fez e tentava interpretar de como que esse cara fez isso, sabe? A gente não tinha muito acesso a material de qualidade, agulha boa, tinta boa, não tinha nada, né? Nada. Então, eu comecei mesmo na revista de tatuagem, tentar estudar por ali, né? Comecei por aí. Cara, tu falou ali da chegar em Santa Maria, ali no caso de se lançar profissional. E como é que é o aspecto do mercado aceitar isso? Tu agora mesmo falou, né? Ah, tu faz tatuagem, tá, mas com quem tu trabalha? Como é que é o mercado ver o cara, assim, tipo... Tem até uma história engraçada que um dia, quando eu decidi vir para Santa Maria, através de um convite de um colega, eu tava arrumando minhas coisas para vir embora, né? E a minha mãe tinha uma visita, assim, na casa dela. E eu fui lá pra minha mãe perguntar assim, ô mãe, onde é que tá tal coisa? Ah, peraí que eu vou ver pra ti. E, eu fiquei só eu e aquela outra senhora aí na sala, aquele ambiente constrangedor, né? E a senhora, aquela amiga da minha mãe, pergunta assim... Pois a tua mãe me contou, tu vai morar em Santa Maria, né? O que tu vai fazer lá? Vou fazer tatuagem, né? Eu disse, tá, mas tu vai trabalhar no quê? Vou fazer tatuagem. Não, acho que tu não me entendeu. Tu vai trabalhar no quê? Vou fazer tatuagem. Eu tive que explicar várias vezes, né? Cara, era difícil e ainda é, sabe? Tem bastante gente ainda que ainda questiona essa questão, às vezes... Quando tu tá num estúdio lá, que a pessoa vai lá no estúdio e vê toda a infraestrutura do estúdio, realmente ela entende todo o custo, que realmente é uma empresa, né? Que é realmente uma empresa. Mas, às vezes, tu tá numa balada, num churrasco com um amigo e aí vem uma pessoa que não é teu amigo, mas é amigo do cara e o cara não entende nada de tatuagem. Ele só ouviu falar de tatuagem, ele não possui tatuagem. Ainda essas pessoas ainda fazem essas perguntas assim, sabe? Tá, mas tu vive só da tatuagem ou tu trabalha? Aí é pra quebrar, né? Aí é pra quebrar. Não, tô fazendo uns bicos ali, eu só desenho de vez em quando na pele de alguém aí, mas... Cara, essa questão da tatuagem, pra mim, eu recordo que quando eu comecei a procurar, assim, há muitos anos atrás, eu cheguei aqui, eu vim morar em Santa Maria, foi em 96. E aí, passado alguns anos, quando veio muito essa coisa assim de olhar para tatuagem, tinha um outro amigo que queria fazer tatuagem e tudo mais. Eu lembro que Santa Maria não tinha muitas opções assim de tatuador e tal, a galera falava muito, mas sempre tinha essa pegada de, mas tu vê, cara, tu tem que pensar muito bem, não sei se é legal, não sei se lá é legal, sempre tinha essa dinâmica de colocar uma série de barreiras, inclusive Sim. naquele cara que já estava decidido a fazer. Evidentemente que hoje, quando a gente olha para a rede social, a gente olha para a internet, a gente vê as pessoas, a comunicação é mais fácil, a informação também é mais acessível para todo mundo. A impressão que eu tenho é que a barreira já não é tão intensa quanto antigamente, mas ela ainda se faz. Onde é que mora essa barreira? Ela é no preconceito, ela é na falta de conhecimento do pessoal não saber como é que é uma tatuagem.
Sabe, isso que ainda resta, que ainda tem, hoje o cara nota, de onde é que fica isso, né? Porque... Sim. Eu noto uma evolução hoje em dia na questão desse preconceito com a tatuagem, né? Ela sempre existiu, o preconceito com a tatuagem sempre existiu, acho que vai continuar sempre existindo, né? Isso porque o que acontece? As pessoas, elas identificam o caráter da pessoa, às vezes, pela roupa que ela usa, Sim, pelo pelo tênis visual. ou pela camiseta, então. E isso influencia também bastante. Por exemplo, se tu tá passando na rua e tu vê uma pessoa mal vestida, tu já começa, eu vou atravessar a rua, vai que me assalte. Uhum. A mesma coisa acontece com a tatuagem. Se tu passa na rua e tu enxerga uma pessoa, além de estar mal vestida, ou às vezes até a pessoa tá bem vestida, mas tu vê que a pessoa possui uma tatuagem, mas aquela tatuagem não é bacana. Uhum. Aquela tatuagem é tipo só linha, ou aquela tinta mais verde. Uhum. Tu vê que existe um preconceito com aquele tipo de pessoa, às vezes eu vou tentar mudar. Às vezes, por exemplo, se tu tem uma tatuagem bacana, né, não significa, não define caráter, tá? Às vezes tu tem uma tatuagem bacana, tu passa uma expressão, um ar que tu é bem sucedido, que tu é uma pessoa de bom caráter e tal, e tal, e tal. Mas se tu tem um rabisco, assim, na pele, a pessoa já, será, sabe? Já fica toda com o pé atrás. Então, parece que fez na cadeia, tipo isso, sabe? Aquele negócio. Melhor as referências. Mas cara, é a linguagem popular, Sim, certo? É a sim, linguagem pior, é isso popular. aí. Então, assim, até uma dica, assim, hoje em dia, né? Não tô querendo vender meu peixe, mas tudo bem. Mas já querendo vender também. Cara, Arroba. arroba. Mas pensem bem, né? Pensem bem no que vocês vão tatuar, com quem vocês vão tatuar, porque imagina só. Imagina tu tá no mercado de trabalho querendo conquistar um emprego. E hoje em dia, cara, é muito raro uma empresa não te contratar porque tu tem tatuagem. Esse tipo de preconceito hoje, ele caiu por terra porque virou lei, né? Sim. Ele virou lei. Não pode mais. Tanto é que hoje em dia a gente vê pessoal das forças aí, polícia, brigada, bombeiro, exército aí, né? Com tatuagem. Antigamente, mas credo, nem se pensava nisso, né? Tatuagem era coisa de galera underground, galera do rock, do rap, era... Cara, tu não via galera, outros tipos de pessoas possuir tatuagem, assim. Tu não via o cara do pagode, por exemplo, ou do sertanejo ter tatuagem. Hoje em dia todo mundo tem. Isso é muito legal, isso é muito positivo. E eu acho que quem generalizou a tatu, cara, no mundo, eu acho, isso é minha interpretação, né? Foi o futebol, cara. Porque, cara, não tem jogador que não tem tatu. Entendi. Porque quando as TVs, assim, começaram a mostrar tudo que é tipo de jogos, né, cara? Entrou Premiere, Sport TV, a gente pôde pegar os jogos lá da Europa e tal. Cara, a quantidade de jogador com tatu e a molecada, os jovens querendo se tatuar conforme os jogadores, eu acho que o futebol, não que seja o carro-chefe, mas ajudou bastante, né? Ajudou bastante a nossa carreira, a nossa profissão a ser divulgada, porque, cara, às vezes se o cara é um cara, ele aparece lá, o cara é, sei lá, jogador do time X lá, o cara é artilheiro do time, o cara ganhou um prêmio no final do Brasileirão lá, né? E aí ele volta na rede social, mostra uma fotinha lá com a família, com os 2 filhos, parará, sabe? Passa uma imagem e o cara é todo tatuado, pescoço, tudo. Então não define caráter. Eu acho que o futebol nos ajudou bastante nessa questão. E a dica que eu queria falar em relação à contratação de emprego, então se tu vai bem vestido, um exemplo, e tem uma tatuagem bacana, uma tatuagem bem bonita, bem feita, bem executada, também vai te vender uma imagem que tu é uma pessoa que tem bom gosto, né? Que tu se cuida, que tu gosta de ti. Então o cara que vai te contratar, ele também vai pensar assim, pô, se esse cara ele gosta de investir nele mesmo, então ele é um bom funcionário para minha empresa. Mas agora um cara que não tem um bom gosto, acho que também não é interessante para minha empresa, entendeu? Porque às vezes as empresas a gente tem os manual de cultura e tal, né? Sim. Acho muito importante. É uma dica, então façam tatuagens bonitas, Sim. bem feitas. Pois é, sabe que essa questão da tatuagem bonita é o que me pegava, assim, ó. Cara, eu dentro da construção da minha carreira na comunicação, como designer, enfim, eu sou o cara que gosta de simetria. Sim. Simetria pra mim é um negócio assim, eu olho um negócio meio torto ou que não tá alinhado, já me dá toque.
Cara, toda vez que eu pensava em fazer uma tatuagem, que eu olhava, assim, umas referências que eram mais geométricas, Uhum. eu falei, cara, tu imagina se fica uns 3 milímetros mais pro lado? Eu vou olhar para isso, eu vou arrancar minha pele para fazer esse ajuste, assim. Então, tu falar isso da tatuagem bonita, tem muito essa questão também, né? Tu entender motivação, para que é, o que aquilo ali representa, do que ser simplesmente vou tacar um desenho qualquer. Sim. Isso eu percebi muito no teu atendimento lá. Quando eu fui conversar contigo no estúdio, no caso, que foi a tua esposa que me atendeu? Isso, a Shelly. Quando eu conversei bastante com ela, assim, ó, que daí eu achei que eu tava falando contigo, depois que eu entendi, não, no WhatsApp aqui não tô falando, não é o Guilherme. Não dá tempo, né? Sim. Eu tô tatuando. E aí o que eu vi foi isso, assim, sabe? As questões que ela me trouxe só reforçaram que eu já tinha tomado a decisão do que seria, mas é lógico que a vez que eu fui, literalmente, que eu sentei para conversar contigo, que eu tinha uma ideia, eu já sabia que era o centro da tatuagem, que era a gatinha que eu tive, a Morgana e tal. Eu lembro que eu cheguei lá com as ideias dos arabescos, aí tu mostrou, daqui a pouco eu falei, cara, eu vou para casa, vou pegar umas referências. Eu falei, não, eu acho que tem uma coisa que vai encaixar melhor aqui, que faz sentido com as coisas até que eu gosto da cultura oriental. E cheguei ali nas flores, enfim. O que eu achei muito legal da conversa com ela e depois contigo foi justamente isso, assim, ó, não era simplesmente, não, beleza, ó, o cara quer tatuar aqui a imagem desse controle remoto, vamos meter no braço do cara. Sabe? Cara, eu achei isso assim, ó, eu achei isso muito fera do atendimento de vocês. E galera, não tô rolando isso aqui pra tentar desconto pra próxima, tá? É sério isso. Porque pra mim fez toda a diferença e interessante, o meu irmão é um cara que tem o braço tatuado e tudo mais, ele tinha falado pra mim, cara, de tudo que eu já ouvi dos profissionais e tudo mais, cara, eu acho que o Guilherme é o cara certo pra te tatuar. Porque eu tenho certeza que ele vai conversar contigo a respeito do que tu vai estar colocando na imagem e tal. Quando a gente vai para olhar assim o teu trabalho, e aí tu conversou muito comigo sobre a questão do fotorrealismo ali, dessa coisa de chegar mais no realista, né, das imagens, é lógico que a gente vê obras tuas que são composições, na verdade é um... Sim. Não é que realismo não quer dizer que é só coisa, tipo, tu tenta chegar naquilo que tu percebe aquilo como sendo uma coisa assim, cara, parece de verdade. A gente sempre, digamos assim, a gente chega o mais semelhante possível, né? Sim, mas essa condição, assim, de construir, de ser criativo ali, de compondo e tudo mais, isso é um exercício que te exige, de tu tá sempre olhando referência, tá sempre estudando, sabe como é que tu toca isso no dia a dia, né? Muito. A busca, né, pelo conhecimento, ela tem que ser um hábito. Ela tem que virar um hábito. Então, todo dia, eu olho o tatu. Todo dia. Todo dia eu olho o vídeo, eu olho foto, eu analiso, eu estudo. Eu tento interpretar a maneira que um outro colega, um outro artista fez aquela tatuagem. E eu sempre tento extrair alguma coisa positiva pro meu trabalho. E tanto é que lá no estúdio, né, no território lá, o nosso slogan nossa frase, né, sua história e nossa tatu. Então a gente gosta muito de entender, de ouvir as pessoas, entender o que elas querem dizer, o que elas querem transmitir com as suas tatuagens, né, porque uma coisa é chegar, como tu falou, uma pessoa chega lá, cara, eu quero fazer esse controle, tá, beleza, a gente vai fazer, tá, mas vamos entender um pouco por que tu quer fazer esse controle. Eu tenho essa curiosidade, né. Eu sempre, assim como as minhas, eu mesmo, aquela vez que tu foi lá, eu nem tinha essa tatuagem. Imagina, eu tô há 23 anos na tatu e eu era um tatuador muito pouco tatuado. Porque a tatuagem, ela tem que ter um significado pra mim, ela tem que ter uma importância pra mim, e se eu não quero pra mim, também não quero pro meu cliente. Então eu quero entender o que o cliente quer transmitir, o que ele quer dizer com aquela tatuagem que ele vai fazer. Mas isso deixa a gente bem contente em ouvir essas histórias aí, que isso que nos motiva a continuar há tantos anos aí e sempre buscando mais e mais e mais. Nessa dinâmica aí, isso que tu estava falando antes, do cara pensar, do cara entender que o mercado também, queira ou não, a gente vive, né, num contexto de sociedade ali que às vezes uma tatuagem, como tu falou, a tatuagem parece aquela que foi feita na cadeia, talvez não vai ajudar o cara a conquistar um cargo e tudo mais. Essa dinâmica, eu me senti muito seguro quando fui conversar com vocês, justamente por causa disso. Falei, cara, vai ficar legal. Lógico, eu já tinha visto a tua obra ali, mas
dentro dessa dinâmica toda das tatuas, cara, assim, hoje, quando eu sou um cara que eu consumo muito streaming, assim. Cara, hoje tu vai pro streaming, tem 50 mil reality de tatuagem. Nossa. Tem muita coisa, né? Eu lembro de um que eu assistia que era com a Kat Von D. Sim, sim. Que era o Miami Ink. Isso, Miami Ink. Tinha o Miami Ink e o Master Ink, né? Isso. E isso era só nos canais fechados na época, né? Não tinha em canal aberto, não tinha aí no YouTube. Então tu tinha que ter uma assinatura de uma TV ali, né? Num canal para poder assistir. E a gente aprendia muita coisa naquilo lá. Então eu me lembro que na época eu não tinha, eu ia pras locadoras de videogame. Videogame, aí às vezes o tiozinho lá tinha as TV lá, daí a gente, posso olhar, porque eu sabia que naquele horário, naquele canal, ia passar alguma coisa, porque na minha casa não tinha. Então eu trabalhava durante o dia nas empresas e tatuava durante a noite, né? Então meu tempo era muito curto, assim, sabe? Pra desenhar, pra estudar e tal. E muitas vezes eu tinha que sair do trabalho, cara. Pegava, olha só que louco que era. Eu já sabia a tatuagem que eu ia fazer. Eu já sabia a tatuagem que eu ia fazer, porque eu sempre tentava me antecipar, já que eu ia tatuar só à noite, então eu não podia também me estender muito noite adentro. Eu já tinha que ter mais ou menos noção daquilo que eu ia tatuar. Então a gente já tinha essa primeira conversa um outro dia, e eu faço isso até hoje, porque daí eu saía do serviço, pegava a moto, ia no Xerox, imprimia 3, 4 folhas de tamanhos diferentes, né, para chegar no dia que o cliente fosse lá. Cara, escolhe 3 tamanhos aí e não tem o que fazer. Mas eu quero meio centímetro. Não, é esses 3 tamanhos, ou pequeno, médio, grande. Né? E aí eu fazia rapidinho um stencil ali, montava as coisas e começava a tatuar. Mas eu já tinha feito essa conversa antes com ele, já tinha entendido que muitas vezes eu tinha que redesenhar. Mas na época a gente buscava as referências em revistas. Hoje tem a internet, tem a IA hoje que desenha pra gente, né? Claro que a gente sempre tem que lapidar alguma coisa. Às vezes a IA nos dá um gladiador lá de 6 dedos, né? Sim, aí não vai ser legal. Não vai ser legal. Isso aqui foi uma obra criada. Isso aqui eu quis dar um toque meu, botou um dedo a mais. Tem que ficar bem ligado nessas coisas, cara. Tem que ficar bem ligado. Mas assim, eu sempre tentei. E aí a Rochelle, minha esposa, ela já me conheceu tatuador. Eu já era tatuador. E com ela não foi diferente. Ela chegou lá, ela tinha uma tatuagem no pé, que era feia, ela queria consertar, queria tapar. E aí a gente também, eu sentei, eu ouvi ela. Eu tive sempre no meu trabalho, sempre teve essa questão do diálogo antes de começar a tatuagem, né? Eu não sou, em primeiro lugar, o tatuador não é uma impressora, né? Ele tem vida, tem alma e tem sentimento. Então isso é muito importante pra gente poder passar alguma coisa pra pele, né? E eu tava te perguntando as referências, que era justamente esse aspecto. Quando a gente vai ver aqueles programas e os realities, cara, o que chega de tatu feia... Nossa. E tem um reality que é de tatu... Tem, só de cobertura. Que é uns troços terrível, assim. O cara, era um Elvis Presley que eu queria, aí virou um ET, um negócio horrível. Tem um que é mais engraçado ainda, que é o amigo que escolhe a tatu. Vai ferro, cara. Tá louco. Falando nessa de amigo, cara, tem uma história muito legal. Acho que uma das histórias mais bizarras que já rolou comigo na cena do tatu. Uma certa vez, eu tatuando um amigo meu, e ele queria tatuar uma lua chapada nas costelas, assim. Uma lua loucona, assim. Cara, a gente tatuou e tal, isso lá em Restinga, não era aqui em Santa Maria. Bem amador, bem caseirão, assim. Cara, e a gente terminou a tatu umas 3 da tarde, assim. Daí ele tinha carro, assim. E era verão, calor, um calor. E aí em Restinga Seca, algumas pessoas devem saber, tem um balneário das Tunas ali, né? Que era o nosso point na época. E aí, cara, vamos pras Tunas. Cara, mas a recém tu fez a tatuagem. Não dá nada. Cara, eu botei grosso de vaselina, assim, e bora pras Tunas. E lá começamos a tomar cerveja e tal. E ele, bêbado, cai na areia. Quando ele levanta, ele parecia um croquete. Aquela areia grudou naquela vaselina, naquela tatuagem. E agora? Cara, e no balneário lá não tem água potável pra lavar as coisas, nem pra beber não tem. É balneário. Sim. Cara, a gente lavou a tatuagem dele com cerveja, cara. Primeira tatuagem alcoólica da história. E graças a Deus não aconteceu nada, deu tudo certo. Cicatrizou bem. Deus cuida dos bêbados, né? Boa.
Imagina, tá louco? Eu fiquei imaginando a situação assim, o cara olhar assim, putz, agora. Pensei que ia infeccionar tudo, ia Sim. zoar tudo. Capaz, não aconteceu nada, cara. Não aconteceu nada. Chega muita tatu feia ali pra te cobrir, cara. Bastante, cara. Muita. E eu sempre trabalhei com essa parte de ressignificar as pessoas, né? Até eu tô com um projeto aí que eu vou lançar daqui a um tempo. Tá só na cabeça ainda, eu vou começar a estruturar todo o projeto. Mas é um projeto que eu vou ajudar as pessoas também, né? Vai ser um projeto que eu não vou só... Eu quero ajudar pessoas que tenham tatuagens mal feitas, pessoas que passaram por cirurgias e ficaram com cicatrizes, e também ajudar tatuadores que querem, como dizer, querem se aventurar, né? Querem começar nesse novo projeto. Tu já é tatuador, tu faz um trabalho, mas tu quer aprender a cobertura. Então esse projeto ele não começou, ele vai ser lançado em breve. Mas assim, ó, cara, o que aparece de né, caca não é fácil, cara. Não é barbada. Então é aquela velha máxima, né? Eu há poucos dias atrás, eu fiz um curso onde o professor falou assim, cada um tem a vida que merece, certo? E eu digo, cada um tem a tatuagem que merece. Cara, quando são feias, é mais técnica ou é o criativo, ou seja, a imagem que é bugado, ou é os dois que deu errado? Às vezes é um combo, né? É o combo. É o combo completo, aquele... Tipo assim, ó, querido, desenhou errado, o desenho é feio, a técnica é errada. Às vezes a escolha do desenho, o cliente escolheu um desenho ruim, cara, e acontece, cara. Já me aconteceu isso, por exemplo, eu fiz um desenho, uma criação baseada numa referência. O cliente chegou lá, uma referência, aquela referência tosca, sabe? Um exemplo, vamos dar um dragão lá. O dragão parecia mais uma salsicha torcida do que um dragão, tá ligado? Uma lagartixa. Aí eu fiz todo um dragão novo, desenhei todo um desenho novo, assim, com as patas certinhas, com o número de espinhos e dentes certo. Aí o dragão bonito e o dragão feio. E a pessoa escolheu o feio. Fazer o quê? Eu não faço. Não, Entendi. eu não faço. Não, cara, eu não faço. É meu nome, né? Sim, não faço. sim. Não faço. Então, assim, ó, aparece muita coisa zoada. E aí, às vezes, é o combo, que é a pessoa que tem mau gosto escolheu um profissional não qualificado e o material era ruim. Nossa. Aí, Judião. E ainda pagou caro. Então, assim, gente, a dica é... A tatuagem, ela é cara, sim. A tatuagem é cara. Mas escolha um bom profissional que vai fazer alguma tatuagem top, que vai ficar top, você não vai se arrepender, né? Porque depois o barato sai caro, né? Então, por exemplo, não sei, vamos dizer um número. Se tu vai fazer uma tatuagem de R$1.000, tu acha caro, tu vai gastar 5 pra arrumar depois. Entendi. É 4, 5 vezes mais, entende? Só um exemplo, né? De número, assim. É bem mais caro, porque às vezes tem casos que a pessoa vai ter que fazer laser primeiro. Vai ter que fazer um laser primeiro. Porque imagina, tu tem algo super preto, mega preto, bem pigmentado e tu quer... cara, eu não gosto mais dessa tatu, quero fazer um leão clarinho em cima. Cara, não tem como. Eu sempre digo, é a mesma coisa, você pegar a sua parede preta na sua casa lá, na sala atrás do painel da TV, a parede pintada de preto. E um dia tu vai ter que entregar o apartamento, tem que ir para um outro apartamento, vai ter que pintar de branco aquela parede. Uma demão de tinta vai tapar? Não vai. Então não é uma tatuagem que vai resolver, às vezes são várias, né? Ou às vezes até mesmo tem que dar uma lixada na parede, tirar um pouco daquele preto para daí... Sim. E na pele é a mesma coisa. Na pele às vezes tu vai ter que remover um pouco do pigmento para depois a pele aceitar um novo pigmento. Porque a pele são camadas, né? E ela satura. Chega um ponto que ela não aceita mais pigmento. Tu pode, digamos que tu já tem uma tatuagem feia. Aí passou-se uns anos, tu foi num outro tatuador para tentar fazer uma tentativa de uma cobertura. Não deu certo. Então tu já tem um acúmulo de pigmento ali. E aí vai lá no Guilherme lá para tentar cobrir. Eu vou ter que mandar pro laser porque eu vou ter que remover um pouco daquilo para daí o pigmento novo se acomodar. Porque como a pele tem camadas, ela satura. Sim. Tem uma quantidade de pigmento que ela vai aceitar e ponto, né? Então, onde é um preto sólido, botar branco vai ficar no máximo um cinza cicatrizado, né? Então, nunca mais eu vou conseguir estourar um branco se a pessoa não remover um pouco daquele preto.
Nessa condição, assim, faz diferença também ser preto e ser o colorido? Então, eu sempre dou a dica. Se a pessoa tem uma tatuagem que ela é colorida, faça uma cobertura com um outro desenho colorido, Uhum. né? Não é que não dê para fazer um preto e cinza em cima, mas vai demorar muito mais, vai precisar muito mais retoque. Aí, por exemplo, a pessoa tem uma tatuagem em preto e branco. Ela só tem que fazer uma cobertura em preto e branco? Não. Daí pode fazer colorida. Então, se tu tem colorida, a dica é fazer colorida. Dá pra fazer preto e branco? Dá, mas vai dar mais trabalho. Mas se tu tem uma só em preto, tu tanto pode fazer uma em preto e branco, como pode fazer uma colorida. Daí tanto faz. Mas cada caso é um caso. Não tem como generalizar. Tem que fazer uma avaliação. E aí a gente vai recomendar a melhor situação. Só que a pior parte da cobertura é que, tipo assim, cobertura leva, às vezes, mais de uma sessão pra ficar pronto. E a pessoa, cara, eu quero fazer uma cobertura agora. Semana que vem eu tô indo pra praia. Todo ano, há Ai. 20 e poucos anos, é a mesma história. Uhum. Tanto é que, geralmente, durante o período de frio, de inverno, a gente faz promoções Para chamar o para público. chamar o público para se tu tem uma cobertura para tu fazer, esse é o momento. Porque imagina, tu fazer uma cobertura lá maio, junho, julho. OK. Chegar dezembro, já pode usar protetor solar, já pode ir pro sol, já tá tudo certo. Uhum. Não é que não dê para fazer coberturas no verão. Dá, mas aí tu vai se limitar à piscina, vai se limitar ao sol, vai se limitar. Sim. Porque eu sempre digo, cara, não dá pra fazer tatuagem no verão? Claro que dá, senão não existiria tatuador na praia, né? No Rio de Janeiro não ia existir tatuador, né? Uhum. Mas geralmente o cara que é profissional, tatuador profissional, ele vai, primeiro, vai indicar a pessoa os cuidados corretos, e a pessoa vai ter que seguir a risca aquilo ali. A pessoa chegou lá com a pele queimada de sol. Se o cara é profissional da tatu, ele não vai tatuar aquela pessoa, Sim. né? Porque, cara, por incrível que pareça, quando a gente começa a trabalhar com retoque, com cobertura, muito é das tatuagens oriundas das praias. Entendi. Eu passei 15 dias lá na praia X lá e agora acho que eu tenho que retocar. Cara, entende? A pessoa volta pra sua cidade natal e o tatuador local daí tem que retocar. Eu não me lembro quem foi, cara. Eu não mas é uma influencer, tal, que eu vi uma matéria. A menina fez uma... Se não me engano, eu não me lembro se foi nas costas ou se foi na perna, cara. Enfim, mas eu sei que foi nas costas. Era uma tatuagem mais ampla. E aí, tipo, ela fez hoje. E fez hoje de manhã e de tarde ela foi pra praia. Nossa. Pegou sol, não sei o que. Cara, daí, tipo, saiu as fotos, aquilo tava Parecia que a pele dela tinha uma camada de adesivo, assim, que tava descolando, tava um troço bizarro, assim. E aí o cara falou, mas a mina... Rachou, né? Total, assim, né? Não... É que a gente não leva, a gente não entende, né? A pele é um órgão. É um órgão como qualquer outro órgão, né? Um fígado, um rim, um coração. Ela é um órgão, o maior órgão do corpo humano. E ela precisa um período de recuperação de pós-lesão, né? E ele é um dos principais órgãos do nosso corpo, porque é um órgão que nos protege com as coisas externas, né? Então, por exemplo, tu vai lá, tu faz uma tatu, principalmente as grandes, onde tu vai tomar ali uma cacetada de milhares de picadas de agulha. Então, vai estar 100% aberto. É um ferimento aberto, é um corte aberto. É um corte, milhares de furinhos, mas a tua pele está aberta. Ela vai levar no mínimo 4 dias para começar a fechar o poro, começar a fechar. Até esse período, cara, a tatuagem pode infeccionar, pode. Ela pode... tem duas questões, tem infecção e inflamação, são duas coisas diferentes. A infecção, você pegou uma bactéria e causou a infecção. A inflamação é uma reação do teu próprio organismo contra aquele pigmento. Às vezes tu tá com a imunidade baixa, tu não dormiu bem, não se alimentou bem e tal, o teu corpo vai reagir contrário à tatuagem. Isso vai causar também um desconforto gigante, né? Mas, cara, tu fez uma tatu, principalmente agora, verão, tem que cuidar. Então, assim, ó,
é o ônus e o bônus. É no pain, no gain, entendeu? Uhum, Sem dor, sem ganho. Cara, se tu se dispôs a investir um valor, se dispôs a disponibilizar um tempo da tua agenda para tu ir lá fazer um trabalho, né, com um tatuador bom e tal, cara, vale a pena. Porque assim, ó, eu sempre falo, o valor da tatuagem é o que tu vai passar para ter e cuidar dela. O investimento financeiro, esse é pelos honorários do tatuador, ponto. Isso não é, não, essa tatuagem saiu caro. Não, o caro é tu cuidar, é tu hidratar, é tu proteger. Isso é o valor da tatuagem, né? O dinheiro é investimento, é moeda, é número, entende? Não, mas tu fez uma tatu, tu vai ter que arcar com as consequências de ter ela, né? Aí é um periodinho ali, de uma semana, ali, 10 dias, cara, depois é o resto da vida, show. Mas tu tem que ter essa consciência, né? Sim. Quando eu tava olhando lá as ideias, depois que a gente foi olhar muita coisa, assim, a gente vê muita bizarrice de referência visual bizarra, assim. Aí não é que o desenho é mal feito. O desenho é legal, mas tu olhar pro desenho é bizarro. Nossa. Chega muita loucura, assim, do tipo, a caveira saindo um unicórnio do olho e andando assim, sabe? Eu fui light, né? Foi. Caveira saindo unicórnio do olho, eu fui light. Eu não quis ir pra uma outra camada. Chega muito esses pedidos assim que tu olha, pô, sério mesmo que tu quer fazer isso aqui, querido? Cara, hoje em dia, né, há pouco tempo agora a gente tem a IA desenhando pra gente, né, com aplicativo. Mas, cara, tem uns projetos assim que eu não trouxe agora, mas eu poderia mostrar pra vocês. Tem uns projetos assim, ó, meu chapéu. Cara, teve um projeto muito doido, que o cara ele quis tatuar uma árvore da vida, aí essas raízes, cada raiz ia ter, a ponta da raiz ia ter um nome de alguém, né? Nos galhos ia ter as 99 profissões que ele já fez. Então ele era cuteleiro, ele era advogado, ele era policial isso, ele era aquilo, ele era... Cara, e assim, ó, e aí como que tu vai criar um desenho que tá dentro da cabeça do cara? Porque o que que a gente acontece? A gente gosta de pelo menos ter um norte. Por exemplo, tu vai chegar lá com uma referência. Por exemplo, o tatuador realismo, que no meu caso, eu preciso ter a parte visual, eu preciso ver alguma referência para poder conseguir reproduzir ou até fazer uma montagem, que nem o teu caso ali, que a gente pegou a foto da gatinha e colocou as flores, né, ao redor, a lótus e as sakuras, né? Beleza, até aí tudo bem. Mas, cara, às vezes tem pessoas... E aí tu começa a esboçar. Tu começa a esboçar aquele desenho que tu acha que tu tá desenhando alguma coisa que ele tá vendo dentro da cabeça dele. E tu esboça e mostra. Não, não é isso aí. Cara, e aí tu fica. Resolve agora? E aí tu fica. Sabe? Então tem muita coisa. Teve uma outra, assim, que o cara queria... Tipo, era um crânio. Aí o crânio estava aberto, a caveira estava aberta. Aí aparecia ali o cérebro ali. E aí saía uma torneira de cima. Aí aberta e descia uma aguinha assim e voltava pro cérebro de novo. Cara, era uma viagem, assim. Era tipo um símbolo do infinito, mais dark, assim. Entendi. Não, mas pra tu ver o ponto de panca das pessoas. Cara, tem muito. Se eu tivesse trazido, não trouxe agora, mas talvez uma outra oportunidade eu posso mostrar alguns projetos. E, cara, por incrível que pareça, nunca viraram tatu, assim. As pessoas acho que foram lá e viram. Realmente, acho que eu viajei. Ainda bem. Cara, tu falou de nome, né? Nome é uma coisa que a galera sempre... Eu tenho um negócio que eu sempre que eu vejo, falo, cara, eu não vou fazer isso aí. Eu acho que a coisa que eu mais vejo é a história assim, ó. Tu vê, tatuou o nome do namorado, deu porcaria. Parece que é um negócio assim, ó. Ai, o namoro tava ótimo. Resolvemos noivar, tatuou o nome da guria no braço. Tem... Cara, pior que isso, eu tô há 23 anos na tatu, isso acontece até hoje. Teve um caso até quando a gente tava aí quando deu o BO lá no estúdio, né? Naquela semana que deu o BO lá no estúdio, chegou um cliente lá, até o colega meu que trabalha comigo lá, ele fez a tatu, assim. Cara, ele fez a tatuagem do nome da mina.
O cara chegou em casa. Terminaram. Puxa vida. É muito bizarro. Chegou em casa, terminaram. E porque daí no outro dia ele já queria tapar. Daí, claro, não tem como, né? Porque tem que passar pelo período de cicatrização. Pô, agora que eu me liguei. Bah, Eita, louco. Cara, é o Né. seguinte, ó. Tava legal, mas tapa que deu B.O. Mas não tem como, cara. Porque tu tem que passar Sim, pelo período de imagina. cicatrização ali. Pra daí depois... E não é fácil, gente. Geralmente as coberturas, elas acontecem quando a tatuagem já tem há um tempo cicatrizada. Uhum. Né? Já tá um tempo cicatrizada e aí sim a pele vai aceitar uma nova camada de tinta. Porque o que acontece? Como eu falei antes, a nossa pele é dividida em camadas. O pigmento, ele logo no início, ele vai estar na primeira camada. Com o passar dos anos, as tatuagens elas não desbotam, elas vão afundando entre as camadas da pele. Interessante. É bem louco isso. Uma hora dá pra explicar só a parte teórica. Cara, a teórica tem muita coisa bacana, assim, sabe? Muita coisa. O quanto cara, vamos resumir, por exemplo, a questão do sol, pulando um pouquinho de assunto, a questão do sol, eu sempre digo, pensa que tu é o motorista do carro sentado no banco do carro. Se tu colocar uma película, ou seja, um vidro escuro no carro, quem tá enxergando de fora, quem tá lá na calçada, vai enxergar o motorista? Não vai. Se tu tem o vidro transparente, tu vai enxergar o motorista. Então, se tu fez uma tatu, pegou bronze, pegou sol, tu não vai enxergar a tatu. Não significa que desbotou. É que a tua pele pigmentou com melanina, né? Teu corpo ativou a melanina, tu ficou mais bronzeado e a tatu vai desmerecer um pouquinho, né? Porque ela vai estar uma camada de pele tapando as cores, né? Mas voltando lá ao nome, né? O desespero do nome. Cara, então assim, o cara vai ter que esperar ali no mínimo 30, 40 dias ali pra poder... Aí, olhando pro nome da... Não, mas aí do bendito. espera que eu não cheguei no ápice do negócio ainda. O cara pegou, terminou com a mina, ele chegou em casa, mostrou a tatu faceiro, tá? Ia ser a noite, né? A noite de núpcias do cara, né? Chegou com nós, e aí ele foi lá, passou o período e tal, ele tapou a foto da... o nome. Tapou o nome, cara. Com foto ainda é mais fácil de fazer uma cobertura. Dá pra transformar o rosto da namorada numa Catrina. Pronto. Mas o nome não tem como, né? Bueno, o cara pegou, tapou o nome da namorada. Cara, ele chegou em casa, eles voltaram. Meu Deus do céu. Aí ele... Resolve o segundo B.O. E aí o que acontece? E aí, como assim? Tu apagou meu nome, tu não me ama mais, toda aquela B.O. Ele teve que voltar a fazer o nome. Ficou a camada de Não, daí ele fez, daí teve que fazer em outro lugar, né? O nome. Caraca, meu. Teve que fazer a tatuagem do nome em outro lugar, porque ali já tava uma camada de pigmento que não ia dar mais pra refazer o nome. Eu conheço uma galera assim, pois é, eu tenho as inicial do fulano, ou um cara, né? E aí deu problema. Eu falei, cara, não recomendo. Nome tem que pensar bem, cara. Nome tem que pensar bem. Pode ser a paixão da tua vida, mas olha, pensa bem. Se não tiver o que fazer, pelo menos aí tenta botar o nome do filho com aquele nome, então. Quando nasceu o filho. Eita louco, cara. Eita louco, mas eu falo assim, é muito isso, né? O cara chega, faz toda aquela média, assim, quando vê uma semana depois, agora no dia. Não, ele fez a tatu no dia, fez o nome da mina no dia, chegou lá, terminaram. Passou um período, ele tapou e voltaram. Porra, daí teve que fazer o bagulho de novo. Porque daí ela ficou puta porque ele tapou. Sim, imagina. Eles brigaram não porque ele tinha feito o nome, eles brigaram por outro motivo, né? É. Só que era uma homenagem e tal. E ela, acho que ela, mas pobrezinho, né? Tá 40 dias aí com o meu nome aí circulando, vou voltar com ele. Chegou lá, não tinha mais o nome. Então tu não me amava. Que viagem. Eu sabia que tu não me amava. Cara, volume, velho. Chega muita... Tu faz muita coisa, tamanho... O que é, assim, a pergunta ia ser uma pergunta idiota. A média do brasileiro é a pior pergunta. Mano. Qual é a média do brasileiro? Abre muita interpretação equivocada. A média do brasileiro é 15 centímetros. Cara, assim, ó... O que mais rola do pessoal pedir, assim? É aquela tatuagem pequenininha ali, que enfim, tem o seu significado?
Ou a galera já parte para uma peça maior, assim? Claro, eu entendo que tem estilos e tem diferença. Daqui a pouco no teu estilo vai ser mais um pouco maior, o outro cara que desenha diferente vai ser né, menor, enfim. Mas tu consegue ver, pelo menos, que passa nas tuas mãos, assim? Isso é construído ao longo do tempo. Ao longo do tempo e conforme tu trabalha nas tuas redes sociais. Por exemplo, se eu faço todos os tipos de tatuagem, tá, galera? Menos tribal. Tribal não faço. Porque eu acho que não é porque eu não gosto, por preconceito, porque eu acho que tem que estudar. Um tribal ele tem que ser estudado, tá? Então, eu acho que, tipo, esses maori, essas tatuagens celtas, o tribal de ponta havaiano mesmo, ele tem significado, assim como... Sim, não é encher de triângulo. Não é todo mundo quer fazer a cópia da tatuagem do The Rock lá. Sim. Cara, aquela tatuagem tem significado pra ele. Tu vai numa tribo Samoa lá, os caras, porra, o que tu tá fazendo com esse troço aí? Isso aqui é pra esse cara. Isso diz respeito a ele, não a ti. E as pessoas vão lá e copiam igual, né? Então, assim, ó, eu venho há bastante tempo vendendo tatuagens de médio porte, né? Ou seja, peças. O braço aqui, ombro, cotovelo é uma peça, cotovelo, punho, outra peça. Então eu vendo muito esse tipo de trabalho. Eu considero uma tatuagem média. Grande já seria juntando duas peças, pelo menos duas peças, as duas partes externas do braço já é uma tatuagem grande. A pequena, a média, ela tá na faixa dos 15 centímetros em tamanho de tatuagem média, e as pequenas de 5 para baixo, né? E aí a gente monta uma equipe. Quando a gente não consegue, a demanda não consegue suprir todo o que o Instagram te pede ali, né? Porque o que acontece? Eu acho legal isso, não tô discriminando nada. Quando tu posta lá um realismo, por exemplo. Isso aconteceu essa semana até, uma amiga minha queria muito tatuar comigo, e aí eu consegui convencer ela a tatuar com o meu colega. Porque ele é especialista na linha fina e delicada. Entendi. Entende? O que acontece? Às vezes as pessoas enxergam lá o tatuador, ele fez um portrait, um rosto, né, de alguém. Pô, esse cara conseguiu tatuar um rosto perfeito. Fiz lá um artista lá, fiz um Johnny Depp lá, fiz, perfeito. Fiz o rosto da gatinha, perfeito. A pessoa na cabeça dela, ela vai achar que aquele tatuador que conseguiu fazer aquele rosto... Sim, o cara acerta todos em todos os estilos. ele vai conseguir fazer uma torre Eiffel cheia de tracinho fino. Entende? Primeiro, equipamento, né? Precisa ter um equipamento específico voltado para aquilo. Pigmento, estudo, mão e paciência, né? Então é a mesma coisa. Qualquer outra profissão também existe especialidades. Medicina mesmo tem N especialidades. Odonto tem N especialidades. Na tatuagem não é diferente. Então por isso que a gente monta um estúdio com uma equipe onde cada profissional é especialista no mínimo umas 4, 5 categorias de tatuagens que se assemelham. Eu, por exemplo, eu faço cobertura, oriental e realismo. Faço 3, né? Ah, mas tu não faz linha fina? Cara, faço, mas eu tenho uma certa limitação em fazer. E eu vou dar um exemplo por quê. Imagina só, um tatuador que faz cobertura quase todos os dias. Ele tem a mão pesada, porque ele tem que pigmentar muito mais. E aí, no dia seguinte, digamos, ele passou 10 dias fazendo cobertura, tatuagem grande, cobertura, tatuagem grande. Passou-se 10 dias, no meio da agenda aparece um trabalho delicado para ele fazer. Cara, a mão e o cérebro não tá regulado para aquele trabalho. Agora tu pega um cara que faz linha fina todo dia. Quando ele tem que fazer uma tatuagem grande com um sombreado que vai ocupar uma área gigante, ele não consegue deixar o sombreado homogêneo. Por quê? Ele não está treinado para isso. Então sempre tem aquela frase, treine até se tornar. Entende? Então treine até se tornar. Se tu quer fazer uma sombra lisa, homogênea, delicada, sem marca, treine até se tornar. Então tatue só isso, faça só isso. Treine na pele artificial, chama um amigo para tatuar. Ah não, quero ser especialista em linha fina. Treine até se tornar. Tatue em pele artificial, chama os amigos, pá, então, cara, treine. Então é muito difícil hoje, e isso é uma dica até para colegas que estão iniciando na carreira de tatuagem, se dedique a 4, 5 estilos, 3, 4 estilos que sejam semelhantes. Então o realismo, por que eu faço realismo e faço cobertura e faço oriental?
A cobertura e o oriental se assemelham na questão pigmentação. A pigmentação mais sólida, traços mais grossos, né? O realismo eu gosto pelas transições, né? Transição de camadas. Tu vai passar de um preto sólido, que vai dar uma profundidade, até uma sombra bem suave e lisa, né? Então eu acho bacana isso. Então a minha mão, minha cabeça tá regulada para este trabalho. Entendi. Quando a gente falou antes ali dos reality, eu lembro do Ink Master. E aí tu falando agora de estilo, eu acho que foi uma das últimas temporadas que eu assisti. Tinha uma tatuadora que ela era especialista em desenhar joias. Uhum. Aí ela desenhava muito, era pescoço, Sim. o colo. Eu não né? lembro o nome dela, mas eu já vi esse episódio. E aí, cara, era aquele adorno que parecia uma joia Em mesmo. 3D, Ela fazia né? ela fazia umas pedras, isso, assim. umas pedras azuis, assim, uns rubi, né? Isso, exatamente. Daí a louca em compensação. Teve uma prova que ela pegou ali, Jesus, cara. Tipo, ficou horrível a tatu, porque era outra dinâmica, que era uma simetria diferente da que ela estava acostumada e a entrega dela ficou ruim, assim. Cara, mas isso que as pessoas não conseguem, às vezes, entender. Eu tive uma vez um caso que chegou um cara lá no estúdio e ele queria fazer uma tatuagem comigo. Ele queria fazer uma tatuagem comigo. E eu falei, cara, e era um tribal. Cara, eu não faço esse estilo. Se tu quiser, tipo, o meu... Tá, mas tu não é tatuador? E ele bem arrogante. Tu não é tatuador? Cara, eu sou tatuador. Mas não seja por isso eu faço qualquer coisa. Não, mas tu é tatuador, tu tem que fazer a tatuagem que eu vou te pagar pra tu fazer. E ele era dentista. Um exemplo, ele era dentista. Disse, cara, tu é dentista, né? Tu é especialista em quê? Eu sou ortodentista. Coloca aparelho. Aparelho. Tá. Cara, semana que vem eu quero marcar uma consulta contigo. Tem que ver um negócio. Tá, não vou marcar. E aí passou um tempo. E eu tentando desenvolver um projeto pra ele ali, meio não gostando, né? Sim. E aí ele ficou com aquela pulga atrás da orelha e me perguntou: tá, mas o que tu quer fazer? Cara, eu quero tirar o siso. Tava dando godô, né? Tava mentindo. Não, mas eu não faço isso. Pô, mas tu não é dentista? Sim. Entende? Então é assim, cara. Então acho que hoje em dia, pra tu se destacar do mercado, né? Tu não vai numa hamburgueria comer sushi, certo? Então tu se torna especialista. Se torna especialista. Pra aí tu vai se destacar, né? Em qualquer profissão, qualquer carreira, né? Tu não vai ser um bom atacante se tu ficar só na zaga. Sim. Então é em tudo, gente. É em tudo. Você torna especialista naquilo. Quando se tornar especialista, primeiro, tu vai ter autoridade, né? Tu vai ter confiabilidade. E aquilo que tu disser pro teu cliente, ele vai estar confiando em ti, porque aí ele vai estar vendo. Imagina se lá no meu feed do meu Instagram eu tivesse tribal, eu tivesse escrita, eu tivesse traço fino, fine line, né? Eu tivesse pontilhismo, eu tivesse N categorias. Cara, parece que eu não tenho credibilidade nenhuma em nada. Ou eu sou bom em tudo ou não sou bom em nada. Entende? Então, ou seja, eu sou bom numa coisa ou não sou bom em nada se eu quiser abraçar o mundo, né? Mas eu acho que como a gente não tá numa metrópole como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, eu acho que nós aqui, tatuadores, a gente tem que abraçar uns 4 estilos, assim, mas daí pelo menos, cara, não é os 40 e poucos que existem, entende? Sim. Então tu vai estudar, tu vai se dedicar, tu vai se empenhar naqueles 4, 5 estilos que tu vai dominar, né? Eu lembro de ver que tinha uma atividade específica que o desafio era os caras fazerem uma tatuagem tradicional japonesa. E aí tinha um cara que era especialista, ele usou as cores e falou. Isso. E aí o cara lá que era o jurado falou, né, ó, tem que entrar com o azul não sei das quantas, o vermelho não sei das quantas, se errar essas cores, isso, já era. Aí tu imagina, uma pessoa que faz realismo, o realismo colorido é quase um full color, né? Tem milhares de tons ali. E aí tu tem que fazer algo tradicional, tu se limita. Isso já dá um bug na cabeça. E agora? Eu queria fazer uma transição. Simplesmente a tua cabeça não aceita fazer uma pintura de uma pétala rosa, uma pétala vermelha, usando só um vermelho. Porque na tua cabeça tá tem tão... um monte de nuance que tem que entrar tá ali. tão impregnado o realismo que tu tem que usar várias nuances ali pra tu... uma coisa não significa que tu não sabe fazer. Mas uma coisa é tu tentar aceitar aquilo. Porque é muito difícil, né? A gente que trabalha, eu mesmo que trabalho com realismo,
Hoje, quando eu comecei na tatu lá atrás, eu desenhava muito mais do que eu desenho hoje, né? Não tô dizendo que não é para desenhar, tem que praticar, isso é prática, tem que praticar todo dia. Mas, cara, como a gente trabalha muito o realismo, o que eu faço? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de executar nariz. Um nariz de uma estátua, um nariz de uma pessoa, nessa posição, vários ângulos. Então, eu vou treinar nariz. Eu não vou ter que estar desenhando todo dia um rosto completo. Eu vou treinar aquilo ali. Isso, não estou dizendo que o meu jeito de estudar é regra. Sim, mas é assim que eu faço. Sim, sim. É assim que eu faço e funciona para mim muito bem, né? Mas tem muito... Acho que, cara, tem que estudar. Isso é constante, A gente só vai conseguir se manter no topo, né? E tá há tanto tempo no mercado, assim, sempre, digamos assim, bem concorrido e tal. Que, cara, a concorrência depois da pandemia aumentou muito, né? Muito, muito. Assim, tipo, nós tínhamos aqui em Santa Maria, sei lá, 100 tatuadores, agora tem 1.000, um exemplo. Só para ter uma noção de escala, né? Não tô dizendo que é esse número. Mas aumentou bastante, assim, sabe? Porque, como eu falei, toda pessoa... Eu tenho habilidades manuais. Isso é Sim, natural. natural. Meu pai me ensinou muita coisa e tal. Todo mundo que tem um pouquinho de habilidade manual, na pandemia, cara, eu vou comprar um kit de tatuagem no site da Lojas Americanas e vou começar a tatuar em casa. Aí em casa, o cachorro passando no apartamento, o gato e tal, sabe? Cara, e aí tem muita gente que migrou abandonou seu trabalho, hoje tatua, de uma forma informal, mas tatua. Uns vão se destacar porque daí não vão se conformar com aquilo ali. Eles vão querer estudar, vão querer profissionalizar, se profissionalizar, fazer cursos ou até mesmo sair. A internet hoje em dia tem muito curso. Vai no YouTube ali, tem uma cacetada de curso ali online. Então, hoje em dia, se tu não é um tatuador bem sucedido, porque tu é preguiçoso, entendeu? Tu não se dedica, não estuda, não olha vídeo, não pesquisa, não estuda, não cola junto com outros caras que já estão aí mais tempo na bagagem, né? Sim. Um curso não é barato, né? Não é barato. Por que uma tatuagem ela é cara? Porque existe um monte de investimento atrás. Curso, viagem, workshop, palestra, né? Tá louco. Eu agora fui jurado em Canoas ali, até hoje eu tô respondendo os feedbacks, né, da galera. Porque a gente analisou, foram 233 ou 234 tatuagens em 2 dias, sábado e domingo. Imagina. Não, foi muita gente, muita tatu. Cada categoria a média de 20 por categoria, 20 trabalhos apresentados por categoria, né? Então, é uma responsabilidade também, né? Tu poder chegar nesse nível, assim, poder chegar lá e tu avaliar o trabalho do teu colega. Às vezes, cara, eu mesmo tive que avaliar trabalhos de colegas que eu sou fã do trabalho dos caras. Imagina só, mano, pá, eu admiro o trabalho do cara e eu tô julgando o trabalho do cara. Sabe, isso é uma honra também pra gente. Eu já ia te falar sobre isso, cara, porque eu, evidentemente, te acompanhando ali, eu vi a tua participação, assim, hoje eu vou estar em tal lugar, né, eu vou estar fazendo, trabalhando de jurado, enfim. Como é que tu chegou nisso, cara? Foi em função da tua carreira ou foi, sabe, tu apontou e falou, cara, uma hora eu quero chegar nessa condição de ser jurado? Como é que você deu essa dinâmica aí? Acho que, primeiramente, tu tem que ter um propósito na tua vida, né? Tu tem que ter um projeto na tua cabeça e tu tem que pensar nele diariamente. Um exemplo básico. Se tu quer comprar um carro novo, cara, imprime a foto do carro que tu quer ter daqui a um tempo, pendura na parede e olha para aquele objetivo todo dia. Começa a traçar metas para aquilo ali. Fazer movimentos e curvas que vão te levar àquele objetivo. Um exemplo, quer trocar de carro. Eu sempre quis primeiramente, eu, como tatuador, gostaria de premiar, né? Participar de um evento, ser agraciado com a premiação. Graças a Deus, isso já aconteceu várias vezes, né? E, cara, a gente vai trabalhando, e aí tu tá no evento lá como participante. Tu olha lá pra cima do palco, um dia eu quero estar lá. Quero estar no lugar daquele cara lá, sabe? Porque, cara, aquilo ali, velho, é
é como se fosse a sensação que nós tatuadores temos, é como se fosse a concretização daquele sonho que tu teve lá em moleque. Sim. Lá em 2000, imagina, lá em 2001, quando eu comecei a tatuar dentro do meu quarto, depois eu fui para um quartinho no fundo do terreno da casa da minha mãe, né, em desacordo com o que meu pai queria. Imagina, ele não queria nem que eu tivesse tatuagem. Imagina eu me tornar um tatuador, né? Depois, com o tempo, ele aceitou, viu que tinha futuro, porque eu ganhava uma grana e ajudava nas despesas da casa com o dinheirinho que eu ganhava. Então, imagina, tu chegar no ponto, assim, de um evento, e a primeira vez que eu fui convidado, assim, para ser jurado num evento presencial, né? Porque eu já fui jurado em evento online e presencial. Eu tava voltando de Porto Alegre justamente de um evento, que eu fui participante. Eu tava voltando, cara, de um evento e eu tava quase chegando aqui em Santa Maria, assim. Tava chegando na base ali, já voltando do evento, uma segunda de manhã, e toca o telefone, assim, cara. E eu atendo, é o organizador do evento me ligando. Pá, Guilherme, faz tempo que a gente admira o teu trabalho, esse quê, parará, a gente já vem acompanhando. E aí eu vou falar uma coisa importante depois sobre a autoridade, né? Então, a gente vem te acompanhando bastante e tal. A gente gostaria de convidar para fazer parte da nossa banca de juros na próxima edição da convenção e tal. Nossa, meu, aquilo ali, eu parei o carro e... Que legal, velho. E tu sai correndo em roda do carro, feliz, né, cara? Porque, cara, tu batalha pra tu ganhar um troféu, por exemplo, né? Ganhar um prêmio, um troféu, pros clientes chegarem no estúdio e achar que é decoração. Ah, que massa tua decoração. Ei, que legal essa caveira aqui. Uma decoração, né? Não, cara, um prêmio. Comprou onde? Comprou no Shopee. Vai, Ué, o pior é aquele que chega e fala, eu vi isso aqui ontem pra vender na internet. Pá. E aí, cara, tu é convidado para ser jurado do evento, velho. Mas as fichas demoram, assim, pra cair, Sim. assim, sabe? Principalmente quando é a primeira vez, assim, sabe? Foi muito bacana. E depois que passa a euforia, vem o frio na barriga. Cara, tu sabe que tu vai avaliar trabalhos que são de pessoas... colegas e tal, que estão no mesmo... Ou até acima da gente, Entendi. tá ligado? Tem pessoas que estão num patamar mais pica que a gente, imagina. Eu sou muito amigo do Fernando Tampa, então quem não segue aí, Fernando Tampa é um amigo meu, tatuador lá de Porto Alegre. O cara, ele é um tipo, vamos dizer assim, top 1 ele já é do Brasil, tá? Top 1 ele já é do Brasil, mas ele já tá, acho que no top 10 aí do mundo aí, tem realismo colorido. Tá. Portrait, né? Realismo, foto de pessoa. Principalmente velho enrugado, é o que ele mais tatua, assim. Cara, o cara tem... Referência maravilhosa. O cara tem quase 300 mil seguidores no Instagram, dá palestra e curso no Brasil afora. Aí tu vai ser jurado Um cara desse. num cara desse, né? E aí que tá, é a tua jornada que tu construiu. Porque mesmo tu não estando no mesmo nível, assim, de seguidor, de fama e tal, que o cara... artisticamente tu tá, em conhecimento tu tá. Entendi. E o cara vai te respeitar e vai respeitar a tua decisão. Porque ali em cima do palco, tu é jurado, tu é autoridade, né? Então, assim, ó, é muito bacana a parte dos organizadores do evento. Eles falam, a decisão dos jurados é unânime, entende? Então, cara, realmente não tenho o que falar. Claro, o feedback é porque as pessoas vão perguntar depois o porquê Sim, o porquê. o porquê que eu não ganhei, o que eu poderia ter feito para melhorar, para ganhar talvez na próxima e tal. Mas é muito legal, cara. Essa emoção, essa sensação é gratificante porque é a concretização de tudo aquilo que tu fala. E como eu falei, tu se tornar autoridade vem daquilo que eu falei antes. Estude, estude 2, 3, no máximo 4 estilos, 5 estilos ali, sabe? Não faça 10, 15, 20 estilos. Fica ali focado naqueles ali. Porque quando tu vai ser jurado num evento, tu não vai analisar, tu vai olhar todos os trabalhos, tu vai olhar de tribal a pontilhismo. Mas vai ter as categorias que daí, por exemplo, eu vou ser jurado na convenção X, mas eu tenho às vezes mais 4 jurados comigo. Aí vai ter o jurado do tribal, o jurado do fine line, o jurado do colorido, o jurado do realismo. E eu vou estar lá, jurado do preto e cinza, do from hell, de outras categorias que são mais... Eu vou olhar todas junto com o meu colega, eu vou dar meu parecer, minha opinião sobre aquelas que eles fizeram.
mas eu vou ser um pouquinho mais incisivo naquelas que eu faço. E aí os organizadores, eles vão ver, pô, o cara é bom no preto e cinza, o cara é bom no realismo, o cara é bom, vamos chamar ele pra... E aí outra, tu começar a ganhar nessas categorias, Sim. né? Quando vai participar dos eventos, tu também premiar nessas categorias. Eu, ultimamente, tenho participado da categoria oriental, que não é o que tá lá no meu Instagram, porque assim, ó, uma coisa é tu tatuar o que tu gosta, outra coisa é tu tatuar o que mais... digamos assim, eu me tornei especialista em realismo preto e cinza, Uhum. mas o que eu gosto de fazer, Oriental. assim, no meu pessoal, no meu íntimo, lá em casa, pintar e tal, é oriental, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de competir, cara, eu faço preto e cinza todo dia no estúdio, entende? Então, porque pra nós a convenção de tatuagem é umas férias, entendeu? Sim. É um rolê. Sim. Vou dar um rolê, cara, daí eu vou tatuar pelo menos o que eu gosto. Se eu ganhar, beleza, perfeito. Se eu não ganhar, pelo menos eu fiz um oriental, que era uma coisa que eu gostaria de fazer já há mais tempo e tal. E acontece muito isso. Por exemplo, esse cara que eu falei, o Fernando Tampa, ele é especialista em realismo colorido. Uhum. Mas o que ele gosta de fazer é new school. Entendi. Entende? Só que daí tu aproveita e tu usa técnicas de uma categoria e aplica na outra e isso vai te ajudar a tu estourar, entendeu? Sim. É muito top. Não dá pra não te perguntar, cara, porque muita gente aqui de Santa Maria viu, né, e te acompanhou e tal, o que aconteceu lá no teu estúdio. Eu tinha feito a tatuagem há pouco tempo ali contigo, e aí eu recordo, assim, que o dia que eu vi, eu meio, caraca, não, meu, e aí uns amigos já me mandaram mensagem, pô, não foi lá no estúdio que tu foi e tudo mais, né, então, tipo, muita gente já estava ligada ali em te acompanhar, que já te conhecia, e mais essas ainda pessoas que estão te conhecendo e tudo mais. Eu não consigo nem imaginar como é que é se deparar com aquilo ali, né? Porque eu fiquei te acompanhando ainda mais nas redes naqueles dias ali, tentando ver, assim, como é que tá acontecendo as coisas, como é que o Guilherme vai se resolver ali, né? E vai vendo daquilo ali, né? Cara, assim, não é pra provocar tu reviver o que foi aquilo ali, mas tinha que te perguntar sobre isso, entendeu? Como é que foi, primeiro, o impacto e a cabeça, né? De olhar e falar, cara, e agora? Entendeu? Não, mas eu não me incomodo em falar sobre isso porque tudo é uma questão de amadurecimento, entende? Tem muita gente que crê, tem muita gente que não crê, né? Eu fui criado numa família evangélica, então eu sou cristão, né? Declaro isso publicamente, sou cristão, isso não tenho vergonha nenhuma de falar. Apesar, mas tu não é roqueiro, o que tem a ver? O cara lá do Black Sabbath usava um crucifixo gigante pra tocar guitarra, entendeu? Então não tem nada a ver, o vocalista do Slayer lá, uma banda mais satânica do mundo, ele, na aposentadoria ele se declarou cristão. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre tive muita fé, sabe? E acho que, cara, acho que o pai lá de cima lá me deu uma baita força, sabe? Porque quando o incêndio lá no estúdio, ele aconteceu na madrugada de quinta para sexta né? E a gente saiu na quinta de noite, fechou todo o estúdio, desligou as luzes, disjuntor e tal, e fomos embora para casa descansar, normal. Sim. Ninguém viu nada, nem porteiro, ninguém viu nada. A gente chegou lá na sexta-feira para trabalhar, abriu a porta e tava tudo queimado. Né? E aí foi um baque, né, cara? Vou corrigir aqui. Tava tudo preto, né? Gente, não queimou. Eu falo tudo queimado, mas é uma maneira de expressar. Queimar, pegar fogo, assim, não pegou, tá? Mas aquela fuligem, né? A fuligem danificou tudo. Eu lembro de falar do... Eu lembro especificamente numa cena tua que tu fala assim, cara, perdemos tudo aqui, porque... E tava realmente, era tudo coberto de fuligem. Isso. E aí tu abre a gaveta ali dos teus cosméticos e tu fala, cara... Já era? Aqui já era, porque não é só limpar, né? Tu ainda falou, cara, a temperatura que isso aqui virou, enfim, era... Isso, contamina, né? Porque, por exemplo, o cosmético, ele tem o ponto de fusão em 90 graus. A tinta tem o ponto de fusão em 45 graus. Não tem como mensurar a temperatura que atingiu lá dentro, porque só para vocês terem uma noção, o alarme de incêndio e aquela saída de emergência ficava longe, tipo, de onde foi o foco principal,
ficava longe, 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 e derreteu, assim. Então, cara, foi muito quente. As TVs se retorceram, né? Imagina. Né? Então, assim, TV estragou, impressora estragou, muito equipamento estragou. E a fuligem, ela tomou conta de todos os móveis, utensílios, tudo, cara, tudo, tudo, tudo. E o estúdio tá fechado lá até hoje, né? Tá fechado até hoje por outros trâmites, né? Burocráticos, digamos assim. E Deus me deu uma luz no mesmo dia, assim, que eu cheguei. Olha só que louco, cara. Porque foi bem na época das enchentes, né? Ainda o Tampa, esse meu amigo, falou assim, cara, que droga, né, cara? Se não é fogo, se não é água, é fogo, sim, né, sim. cara? E ele, na mesma noite, ele me mandou uma mensagem falando sobre isso. E aí, cara, o que aconteceu, cara? No mesmo momento que eu abri a porta ali, eu não baixei a cabeça nem um minuto, assim. Não baixei a cabeça nem um minuto, já passei por muitas outras dificuldades na vida. E não ia ser agora que eu ia fazer isso. Cara, eu me enchi de atitude, entendeu? Me enchi de atitude e bora pra frente, já que tentar resolver o que dá, tentar salvar o que dá, tentar tirar alguma coisa, né? Algum móvel. E tinha móveis lá, por exemplo, assim, que a gente achou assim, cara, só passar um paninho e tá tudo certo. Cara, quando a gente começou a desmontar os móveis e viu que não era bem assim. Tinha dobradiça, por exemplo, que emperrou. Gente, não tem noção. A fuligem, ela entra dentro das coisas e emperra, cadeira, Sim, que emperra. ela ainda entra com temperatura alta, né? Então... E ela funde nas coisas, ela gruda. Sim, sim. Então, assim, eu me passou um filme na cabeça. Imagina o pessoal da Kiss, né, cara? Velho? Pois Tá louco. É mesmo, porque lá queimou esponja, né? Sim. No estúdio. Queimou as mangueiras do ar-condicionado ali e tal, entendi, né? entendi. Tinha espuma em cima do forro também, por causa do isolamento Acústico, acústico sim, e tal, entendi. sabe? Então foi tenso, assim, foi muita fuligem. Tanto é que os bombeiros eles tiveram que entrar com máscara de oxigênio e cilindro de oxigênio dentro da sala. Pra poder abrir, a gente pôde entrar dentro da sala 1h30 depois que a fumaça já tinha saído fora, porque tinha tanta fumaça lá dentro que não tinha oxigênio lá dentro. E o fogo só apagou por causa disso. Que doideira. Que a sala tava bem vedada, bem selada, e saturou o oxigênio e fechou. Sim. E aí, cara, naquele dia eu me enchi de atitude e bora pra frente, cara. Daí eu comecei a tentar resolver. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente passou sábado e domingo lá tentando salvar, limpar e tal. E aí chegou um ponto, assim, que a gente disse assim, gente, para. Porque daí é um plim, né? Não vão mexer mais nisso aqui, porque isso aqui ainda vai ter que fazer laudo, perícia e coisa e tal. A gente parou, resolveu fechar a sala. Na segunda-feira a gente se reuniu com os colaboradores do estúdio, né? Gente, a gente não pode ficar sem trabalhar. A gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que honrar nossos compromissos. E vamos tentar achar algum lugar. Eu me lembro, a gente foi lá num café, numa parte de cowork do café lá, e todo mundo olhando nos seus celulares, imobiliário e pá, e coisa e tal. E aí, do nada, assim, cara, apareceu uma sala, assim, pra gente locar, assim, e eu conheci o dono da sala, né? E aí eu resolvi ligar pra ele no outro dia. Cara, sim, tu tem a sala tal, assim. Cara, tenho, mas eu vi que aconteceu contigo as coisas, mas eu não quis nem oferecer a sala, eu achei ela muito pequena. Não, é essa aqui mesmo que eu quero. Porque a nossa esperança era de voltar o mais breve possível pro nosso local de trabalho. Sim. Cara, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses e nada, né? De desenrolar, né? E até hoje tá enrolando. Cara, eu vou ter que sair daqui, cara. Eu saí de um lugar de 79 metros quadrados e eu tô dentro de um kitnet de 35 metros quadrados. Imagina. Com 4 tatuadores, a Rochelle mesmo trabalhando de home office em casa, o Gabriel ali no WhatsApp ali, nós tava muito espremido. Às vezes chegava cliente com acompanhante, imagina, cara, era um troço muito. Cara, e graças a Deus, é porque eu falo, né, eu tenho muita fé, e aí nas minhas orações eu pedi e tal. E apareceu, cara, agora, há menos de 1 mês e meio, apareceu aquela sala maravilhosa, onde a gente tá ali, alocado, na Avenida Medianeira 1802. E aí, dia 30 agora, de novembro, a gente quer comemorar com todos os nossos amigos e clientes, já tá convidado pra estar lá. Que legal. Que a gente vai fazer um festão lá, né? A gente vai fazer um festão lá pra comemorar todo mundo junto, essa volta por cima aí, que a gente não deve baixar a cabeça pros problemas e sim pedir ajuda, né? E não ter vergonha de pedir ajuda, cara. Eu fiz vaquinha, entendeu? Então, eu me enchi de atitude, né? E quando
aconteceu um incêndio, cara, no primeiro momento tu fica com raiva do universo, parece que tá conspirando contra ti. No momento que eu cheguei em casa, velho, tomei meu banho, botei a cabeça no travesseiro cheiroso, coberta cheirosa, eu parei de reclamar naquele exato momento. Porque enquanto eu tinha uma casa pra morar, o pessoal que tava em Canoas não tinha onde dormir. Sim, pior. Entendeu? Eu só perdi bens materiais, eu tô bem, não perdi mão, braço, nada. Uhum. Né? E o resto a gente conquista de novo. E a gente tá na luta aí, dia após dia. As despesas aumentaram muito, porque a gente tá num ambiente bem bacana, bem maior. E a gente tá promovendo eventos, promoções. No dia vai ter um Flash Day também. A gente vai ter banda tocando lá, não sei se dá pra falar. Ah, cara, o espaço é teu, velho, imagina. A gente vai ter um pagode da hora lá com a galera do Samba Move, né? DJ Fabiano Oliveira, pra animar o antes e depois da festa. Nossa. Vão ter apoio de patrocinadores também do evento e tal. Então vai ser um evento onde a gente quer convidar todo mundo pra colar lá junto no dia 30 de novembro, a partir das 17 horas ali. É um happy hourzinho que a gente vai fazer para também marcar ponto, né, e divulgar essa nova fase, né, do Território Tatu, nova fase da minha vida e tal. E, cara, tentar esquecer um pouco dos problemas e seguir em frente, né, seguir em frente, porque agora não depende mais da gente, a gente tá aguardando as coisas se desenrolar. E aí a gente resolveu a trabalhar em vez de ficar reclamando. Tá certo. Velho, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para ti, e a gente falou muito de tatuagem, mas antes de a gente começar a gravação, tu falou ali que a gente fazia um som e tal e usava fone de ouvido pra tocar. Que instrumento o Guilherme toca? Ou só me enrolou aqui? Não, então, antes de eu começar a tatuar, eu já tive banda, né? Eu comecei a tocar bateria, né, nessa banda. Até há pouco, uns 4, 5 anos atrás, eu ainda tinha uma banda, ainda aqui em Santa Maria também. Né, mas a banda que eu comecei a tocar foi lá em Restinga. E foi através do rock, através das bandas, que me influenciaram a migrar pra tatuagem, né? Sim. Porque eu, cara, achava fantástico ver os sei lá, Metallica lá, os caras tudo tatuado, né? Sim. Achava aquilo foda. E era isso que eu queria, assim, sabe? E aí eu sempre eu sou muito curioso, né? Sempre comecei a estudar, autodidata em tudo. Aprendi a tocar bateria sozinho. Final de semana a gente montava a banda lá, os guris, nós ensaiávamos sábado e domingo. Os guris iam embora no sábado de noite, deixavam as guitarras lá, pra nós tocar domingo de novo, né? Eles iam lá, deixavam as guitarras, o que eu fazia? Vamos pra guitarra. Aprendi a tocar guitarra sozinho. Não sou um guitarrista, né, bem longe disso, mas algum acordezinho sai. Alguma coisinha sai. Né? Então eu sempre toquei, sempre fui músico, né? E essa intimidade com essa aparelhagem aqui, eu sempre tive, porque eu fui dono de estúdio. Ah, entendi. Né? Porque a banda, ela ensaiava na minha casa, né? E aí o que acontece? Os vizinhos reclamavam do barulho, uma banda de rock, né? E aí eu e meu pai, na época, a gente montou um estúdio, assim, estúdio mesmo, cara. Era muito massa. Pena que na época não tinha nenhuma câmera pra registrar esse momento. Mas era um estúdio bem bacana. Tinha bateria, cubo de guitarra, cubo de baixo, microfone. Eu tinha até uma salinha onde ficavam as mesas, os ampli ali, ficavam ali. E eu enxergava os caras através de uma janelinha. Apertava a luzinha vermelha. Toca a ficha. Toca a ficha, tá pronto. Tá liberado o horário pra ensaiar, né? E aí eu fiz um estúdio pra minha banda tocar e ficou tão bom o estúdio que eu resolvi locar o estúdio, né, para as demais bandas e para tirar o custo de todo o investimento que quer os aparelhos, né? Sim. Tem muita gente que às vezes, acho que é barato, não é? Compra ali microfone, baratinho. Cara, quando tu fala assim quando tu fala aí da música, da tatuagem, tu sempre traz muita referência, ó, de tu ouvir muita música, de tu estudar a tatuagem. Quando eu tava fazendo a tatuagem lá contigo, tava tocando um rockzão pesado lá e tal. Essa construção, beleza. Eu tô falando muito ali do entorno do Guilherme tatuador ali. Como é que é o Guilherme dentro de casa? Tipo assim, ó. Aí tem que perguntar pra Rochelle. Né? Aí tem que Rochelle, conta pra nós aí. Tem que fazer um podcast só com a Rochelle, cara. Cara, tu é o cara que assiste o que na TV ou não assiste nada? Ou tu é o cara que vai pras panelas ou não vai? Enfim, como é que é? Cara, eu gosto de churrasco.
Churrasqueiro. Aí churrasco é comigo. Churrasco e molhos. Molho, assim, tipo, fazer macarrão, eu invento uns molhos, assim, porque eu sempre gosto de comer mais recheio do que o... Entendeu? Então, eu não como massa com molho, eu como molho com massa. Entendi. Tipo, sagu com creme, eu como creme com Creme sagu. com sagu, entendi. É mais ou menos isso. Então, Entendi. eu gosto de churrasco, gosto de cozinhar, gosto de fazer X em casa mesmo. Uhum. Gosto de fazer um X em casa, às vezes. Não sou muito daquela comidinha tradicional, assim, daí eu prefiro que os outros façam feijão, arroz, né? Sim. Né? Não sou muito chegado nas panelas, mas eu gosto de inventar. Quando eu vou pras panelas, eu vou pra inventar. E gosto de tomar um vinho cozinhando, assim, sabe? Quando eu vou preparar alguma coisa. Cara, em casa, eu gosto muito de série, né, cara? Série, mas as minhas séries são meio loucas, assim, sabe? Eu gosto, por incrível que pareça, sou fã do The Walking Dead, né, cara? Tá normal? Star Wars eu olhei tudo, e o que estão lançando, o cara segue olhando. Uhum. Hoje eu não, olho muito menos do que eu já olhei no passado, porque depois que teve todo esse BO aí com o estúdio, o meu tempo reduziu bastante, porque a gente tá sempre... porque o novo estúdio, ele é gigante. Uhum. Então a gente tá já há 30, quase 40 dias decorando, pintando, arrumando, enfeitando. Então meu tempo tá voltado só pro estúdio. Sou um cara que não gostava de ler. Hoje eu tô pegando o hábito por leitura também, né? Uhum. Então a TV eu tô deixando um pouquinho de lado, assim. Uhum. Às vezes, até esses dias foi muito engraçado. Meu sogro e minha sogra estavam lá em casa e a TV fazia 30 dias que ela não ligava. 30 dias. Ela levou um susto quando ligou. Eu acho, cara. Porque tava Pô, até fora da tomada. Tava fora da tomada, cara. Aí eu lembrei a data que eu tirei Uhum. da tomada. E aí fazia 30 dias. Uhum. Mas eu só liguei ela porque meu sogro e minha sogra estavam lá, estavam acostumados a olhar a TV e tal, Sim. né? Pra tu ver, né? Então a gente tem certas coisas que acontecem na vida da gente que às vezes é pra tu acordar pra outras coisas. Te entendo. Né? Muito, assim. Eu tive um sacode. Como eu falei antes, eu sempre fui cristão, né? Minha família, meu pai, minha mãe e tal. Mas eu era um cara, assim, mais desligado, assim, sabe? Fazia minha oraçãozinha antes de deitar ali e deu. Eu achava que tava tudo certo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho uma proximidade com Deus muito maior, muito grande, né? Tenho lido a Bíblia, inclusive, né? Tenho estudado, tenho investido em mim, né? Em conhecer, investido em mim, um tempo de qualidade para mim, né? Conhecimento para mim e para minha família, para a Rochelle, né? A gente tem estudado, tem feito cursos, tem feito imersões, né? E isso está refletindo lá na empresa, né? Ela está evoluindo, está crescendo, né? Show. A gente não baixou a cabeça, cara. Tu sabe que eu te acompanho ali nas redes e tal, e daí eu vi que tu tava numa imersão. Isso. E aí, eu acho que isso deixar bem claro, cara. Eu te falei ali antes da gente começar, eu sempre reforço. Quando eu criei o OsórioCast, ele foi muito numa coisa assim, ó. Eu já produzia os áudios e jogava só áudio no Spotify mesmo, só o OsórioCast. Quando surgiu o movimento dos podcasts de São Paulo, Rio e tudo mais, eu tava de olho naquilo e falei, cara, eu acho que é legal a gente construir alguma coisa que Santa Maria, porque nada contra, mas normalmente eu sempre vejo os mesmos nomes falando as mesmas coisas nos mesmos canais, temas, né? Os mesmos temas. E tem tanta gente produzindo coisa legal aí que, claro, tu é um cara conhecido, óbvio que é. Mas eu falo assim, pô, é o tipo de nome que é legal se a gente consegue romper a bolha. E outras pessoas vão conhecer o Guilherme, que é cristão, que lê a Bíblia, e mesmo assim é tatuador, que as pessoas às vezes não conectam e é metalheiro e tal. E aí essa coisa do OsórioCast Mais era para isso, assim, para achar pessoas que eu acho interessante o que elas falam, o que elas estão fazendo e tudo mais. E aí que eu tava te falando sobre essa dinâmica de ter criado o OsórioCast em razão disso, e aí eu te acompanhando já antes ali, justamente quando eu tinha escolhido fazer a tatu contigo e tal, depois o atendimento que só reforçou minha admiração pela tua postura e também pela obra que tu constrói. Eu comecei a acompanhar e falei, cara, tá aí, ó, tá aí o porquê que o Guilherme é um cara diferenciado. Obrigado mesmo. Entendeu? Porque a gente começa a ver assim, cara, tá aí, ó, tá aí a explicação. Pô, o cara passou por aquilo ali, o cara
seguiu o corre, tá construindo, tá se melhorando, né? Participando de atividades de alto crescimento e tudo mais. Eu falei, cara, tá aí, é por isso. E aí a gente começa a entender por que a obra é bonita, por que o resultado que tu coloca. Para mim, Guilherme, a gente está aqui conversando já tem mais de 1h20, 1h30. Flui, né? Flui. Eu queria aproveitar esse momento justamente para dizer assim, ó, não por acaso, eu sou um cara que eu falei, eu valorizo muito a arte, eu valorizo o desenho, o design, uma coisa que sempre me pega muito, assim. E aí eu vinha nesse movimento de, eu quero fazer uma tatuagem, mas eu não sabia o que eu vou tatuar, será? Eu pensava muito, cara, vou meter um sabre de luz no braço aqui, porque eu adoro Star Wars, eu achava que era... Mas aí quando eu olhava assim, mas eu sou um cara mais profundo do que isso, do que Sim. Colocar ali nada contra, né? Mas eu vou falar, não, mas eu acho que não é bem isso. Talvez um dia eu coloque um sabre de luz no braço, mas aí vai ser pela diversão. E essa coisa que a vida te dá, tu trouxe agora um comentário que às vezes tu leva uns tombos do universo aí para perceber algumas coisas. Isso eu conversei com a Rochelle foi 23, foi início de 23. Um certo dia eu fui parar no hospital por uma série de questões, tá? Um quadro, levei um susto. E aí eu lembro de chegar em casa dali uns dias e aquela coisa de vai fazer mais exame, descobre se tinha alguma coisa pior do que estava aparecendo, enfim, aquela dinâmica toda. E aí tu faz um exame e leva 15 dias pra... Nossa, e aí tu fica naquela agonia. E aí quando chega o exame, tu em vez de abrir com o médico, tu resolve perguntar pro tio Google, e aí é um desastre, que aí tu descobre que tu tem 50 mil doenças que tu nem sabia que existia, até tu falar com o médico. E aí um certo dia minha filha me fez um comentário do tipo assim, a gente podia viajar mais, porque eu não conheço isso. E aquilo pra mim me pegou de um jeito, falei, cara, tô me matando trabalhando, fiz algumas escolhas erradas em função da dedicação ao trabalho que eu tinha feito de um jeito não saudável e tal. E aí dentro dessa história toda surgiu a questão, veio mais forte ainda assim, ó, cara, tu tem que registrar algo que faça sentido pra ti na tua pele. Sabe? Momento, né? Na construção que eu comecei a fazer de olhar para alimentação, olhar para exercício, olhar para uma série de coisas assim, e das pessoas que apareceram também para me ajudar ali no contexto, eu falei assim, cara, eu acho que agora eu entendi o motivo de fazer uma tatu. E um certo dia, conversando assim, eu vi teu material e tu publicou uma foto de um cachorro. Que era a foto de um cliente que, né, eu que tinha... adoro fazer os pets, né, cara? Tinha feito no braço e tal, e eu falei, caraca, meu... A Morgana, pra mim, era uma gata que, tipo, foi a minha companheirinha, assim, a primeira... Não foi meu primeiro pet, mas foi aquela que me trouxe respostas. Aí eu perdi o meu há poucos dias. Que coisa, cara. Que coisa. Sempre é um negócio que pega, né? É como tu falou, a gente teve vários na nossa infância, mas sempre tem um Tem um que pega. A Morgana, pra mim, ela tinha um negócio porque ela me respondeu algumas coisas. Eu lembro claramente, assim, ó, dela querer estar perto, de eu ir dormir, ela chegar junto. Eu estar trabalhando, eu tenho fotos que eu guardei, eu tô caminhando e ela tá sempre do lado do pé, ou seja... E aí tem uma série de coisas que ela me trouxe muitas respostas, tipo assim, não, cara, mas eu sou um cara legal, olha só... A mãe, aquela coisa de mãe, né, que fica reclamando, tu não cuida direito dos bichos. Pá, eu achava aquilo, mas eu não cuido direito dos meus bichos, cara. E aí aquilo ficou, sabe, lá de quando era criança, aquilo ficou. Então, de repente, quando um pouco mais adulto, e aí chega a Morgana, tem uma série de significados e coisas que ela me mostrou. E aí um dia eu chego pra Grazi e pra Antônia assim, ó, gente, eu já sei quem eu vou tatuar. Eu já sei o que eu vou tatuar. E mostrei a foto do teu trabalho, do cachorro, elas me olharam assim, tipo... Vai tatuar um cachorro? De quem é esse cachorro que tu vai tatuar? Eu falei assim, gente, a Morgana. Pô, cara, a galera chorou aqui. Porque todo mundo entendeu. Todo mundo sabe da importância da Morgana pra mim. E confesso, tô emocionado de falar isso, porque realmente, assim, ó, eu me senti extremamente seguro do atendimento que vocês me deram, do dia que a gente conversou, o primeiro desenho que tu fez, depois que a gente aprimorou ali com aquelas trocas que a gente fez, pegando umas referências no Pinterest e tal. E realmente, cara, o dia que eu falei que eu que eu carregava uma obra, eu considero isso realmente, cara. Eu acho uma obra
linda que tu fez, assim, sabe? E eu sempre fui um cara que é uma dica, assim, que eu dou pra todo mundo. Nunca desista no meio do processo. Se você está buscando evolução, está buscando um novo patamar, romper outras barreiras da tua vida, não desista no processo. No dia eu tava muito gripado. Eu Lembra? lembro, é verdade. Eu tava abaixo de paracetamol, remédio, nariz trancado. Começou a meter remédio pra... E algo dentro de mim, dentro da minha cabeça, dizia assim, desista, pare. Cara, eu não desisto. Sim. Se existe um cara resiliente, sou eu. Cara, porque assim, eu venho numa batida, velho, assim, e eu sei muito bem o que tá passando, porque eu não gosto muito nem de falar do Puff, que é o meu cachorrinho que faleceu já há 2 semanas, porque eu vou começar a chorar aqui e não vou parar mais. Porque ele foi o nosso primeiro filho, meu e da Rochelle, assim. Eu já tive vários cachorros, ela também. Mas quando a gente se casou, a gente veio morar aqui em Santa Maria, a gente pegou o Puff e ele era um cachorro que ele preenchia todos os espaços dentro da casa. Todos os espaços. Por mais que tenha a Lola, que a gente é apaixonada pela irmãzinha lá, que graças a Deus tá lá conosco, mas ele era diferente. Ele era um cachorro assim que ao mesmo tempo que ele era amoroso, carinhoso, ele não gostava muito de carinho. Ele não gostava muito que mexesse com ele, não gostava de colo. Mas ele era um cachorro gato, sabe? Meio ficava na dele. Mas ele era cara, pra nós, ele era uma pessoa dentro de casa porque ele tinha uma inteligência absurda. Ele entendia os movimentos, os sons, os barulhos, as palavras. A gente tinha que cuidar o que ia falar, porque senão daí ele já se alterava. E foi muito doloroso o jeito que ele partiu, né? Porque ele sofreu bastante, né? Ele tinha um problema no fígado e aí foi debilitando bastante ele. E aí quando eu quero falar pra vocês, assim, não desista do processo, cara, vou contar uma história muito bacana, assim, que aconteceu comigo e foi um dia assim, que eu chorei bastante, assim. Eu ia pra uma convenção em Xangri-Lá. Tava tudo certo, stand comprado, hotel pago, tudo certo. E na segunda-feira, na semana que as convenções elas são sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira a gente recebe uma notícia da veterinária, o Puff vai ter que operar. Liguei pro organizador do evento, cara, eu vou cancelar a minha inscrição, você tem como me devolver o dinheiro, porque eu vou precisar na cirurgia. Então, depois tu corta isso aqui. É sem corte. É o gás do refrigerante. Cara, e aí na quarta-feira ia ser a cirurgia dele. E até sexta-feira, velho, nós não tínhamos notícia. Nós já tinha notícia na quarta de noite, né? Que a cirurgia foi na quarta de tardezinha. Na quarta da noite a gente tinha notícia que a cirurgia tinha ocorrido muito bem, que ele tava bem, mas que as 48 horas pós ia ser definitivas. Que ele tinha que urinar, tinha que ir aos pés e tal, né? Cara, e aí como é que eu vou dizer assim? Eu não tinha desenho, eu não tinha tela, não tinha nada, só tinha o hotel e a inscrição. Cara, e aí na sexta-feira, de meio-dia, a veterinária ligou. Diz, olha, o Puff fez xixi, fez cocô, tá bem, ele tá ativo, não sei o que. Ele vai poder ficar, ele vai ainda ficar internado até segunda-feira com nós. Segunda-feira ele vai pra casa, ele vai dar alta, mas ele tá bem. Isso em maio deste ano, né? E ele morreu agora faz pouco tempo. Essa cirurgia, na verdade, foi uma tentativa de estender a vidinha dele, né? Que ele já vinha debilitado já há bastante tempo. E eu falei assim, pô, Rochelle, então eu vou pra convenção. E eu vou por ele. Entendeu? E eu não tinha tela. Cara, o porteiro do meu prédio foi tela, mano. Boa. Peguei o Veroni ali, no porteiro do meu prédio ali, o gurizão, gente boa pra caralho, assim, o cara parceiro. Sabe aquele cara parceiro que é pau pra toda obra? Ele falou, ele é porteiro do meio-dia às 7h30 da noite, todos os dias. Cara, ele conseguiu trocar com o colega dele, pai, para o colega dele suprir e se largamos. Cara, resumindo, eu saí de Santa Maria às 2h30 da tarde, peguei um congestionamento em Osório, estavam mexendo na faixa. Resumindo, eu cheguei às 10h30 da noite em Xangri-Lá. Bom, já sexta-feira já tinha morrido, né? Já não ia conseguir tatuar mais nada na sexta-feira. Porque os eventos acabam às 10 da noite.
Aí eu consegui chegar no evento, consegui pegar meu crachá, minha credencial, pra daí no sábado de manhã, Começar cedinho. às 5:30 da manhã, acordei, tomei banho, desci, tomei café no hotel e tudo. 8 horas eu tava no evento. Montei todo o material ali e comecei a tatuar. Cara, eu comecei a tatuar às 8 da manhã de sábado. Eu terminei a tatu às 15 horas de domingo. Nossa. Eu fiquei 28 horas tatuando. E eu só fui dormir às 2 da manhã de domingo pra segunda, porque quando encerra o evento e aí sai a premiação. Uhum. E eu tinha que ficar ali, será que eu ganhei, será que eu não ganhei? Uhum. Cara, eu ganhei daí. Ah, Ganhei legal, na categoria que eu competi. Que legal. Cara, dali eu desabei, né? Só pode. Ali eu desabei, né? E aí o mais foda de tudo que eu tava sozinho lá. Sim. Tipo, tava só eu e a minha tela. Só que a minha Sim. tela já tava podre, cansada, cheia de dor. Cheio de dor. Cheia de dor lá na maca. Eu não tinha ninguém, cara. Ninguém pra me abraçar. Eu não tinha ninguém pra filmar aquele momento, ou fotografar aquele momento pra mim. Sim. Porque a Rochelle teve que ficar em casa por causa do Puff, né? Assim, conhecidos, eu não tinha muitos ali do evento. Então foi um momento, assim, muito sozinho, assim, Sim. sabe? Mas eu internamente tava pulando de alegria, né, cara? Sim. E aí a gente trouxe pra casa esse troféu, trouxe pro estúdio, né? Trouxe pra Santa Maria mais uma taça aí Que legal. pra nós aí. E aí é aquele negócio, não desista do processo. Ele vai doer, ele vai passar, vai sacrificar, vai dar calo. Meu, assim, eu tatuei essas 28 horas, muito tempo de pé e muito tempo sentado de lado, assim, numa posição onde a coluna ficava toda errada, sabe? Uhum. E pra tu ver, o poder da tua fé e o quanto que eu tatuava e orava ao mesmo tempo. Essas 28 horas, em nenhum momento eu senti dor. Dor de exaustão, de cansaço. Eu estava cansado, mas ela tomava um Monster lá e já era, entendeu? Mas assim, dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas, não senti, cara. Que louco. Aí no outro dia a dor veio. Sim. Mas naquele momento eu não senti dor. Porque eu só dizia assim nas minhas orações: eu não preciso ganhar, senhor. Não preciso ganhar, mas pelo menos me dê a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Uhum. Os jurados que vão decidir se eu vou ganhar ou não. Uhum. Mas eu quero pelo menos ter a oportunidade de apresentar o trabalho. Uhum. Entendeu? Pelo menos ele subir no palco, ser mostrado para as pessoas lá. A consequência de vencer ou não é outra. Sim. Mas pelo menos eu quero competir. Quero conseguir terminar em tempo hábil para apresentar. E foi ali, aos 45 segundos tempo. Imagina. Né? Deu tempo de passar a espuminha, limpar, selar e subir pro palco. Imagina. É. Pô, que fera. Mas foi. Agora essa de dor, uma coisa que eu me lembrei. Tava fazendo a tatuagem, quando tu começou a tatuar, eu pensei, dá pra fazer o braço inteiro e as pernas também, isso é barbadíssima. Achei que ia ser barbado. Jesus, velho. Virando tudo. Não dá nada. Jesus, cara, quando tu vai pro branco. Aí começa a brincadeira. Caraca, quando chegou no branco eu olhei assim, ó. Não, e tem que voltar lá no inicinho, né? Esta porcaria arde. E eu olhava, velho. E eu assim, puxa, ele tá só na primeira folha. Eu olhava assim, caraca, tem toda a lateral e tem mais ali em cima ainda. O que eu vou ter essas flores aqui? Mas foi fera. Que eu inventei, né? Não, tá ligado naquele... Tu já olhou aquele vídeo que o cara vai tentar servir a jarra assim, ó? Aí ele mira a jarra aqui e cai tudo aqui, né? Aí ele bota mais pra cá, assim. Foi igual. Tranquilo. Foi a mesma coisa. Guilherme, cara, primeiro queria te agradecer muito tu ter topado conversar. Reforço minha admiração pelo teu trabalho. Muito e agora obrigado. ainda mais por conhecer um pouco mais de ti. Depois eu vou conversar com a Rochelle pra ver como é que é o mais ainda do... Guilherme em casa? Saber mais do Guilherme em casa. Mas, cara, assim, ó, manda o teu recado aí, em função da galera conhecer lá o Território Tatu, enfim, né? E de novo, cara, reforço muito, te agradecer ter vindo. Gosto muito de ter tua arte aqui no meu braço, significa muito. Não, eu falei, né, eu vou botar mais umas florzinhas aqui, mas depois nós vamos sentar pra ver qual é que é.
Então, cara, assim, deixo aqui o convite para todo mundo me seguir lá no Instagram. É @Guilherme Bock Tatu, né? Bock é B-O-C-K. É bem assim mesmo, B-O-C-K. Eu gosto tanto de cerveja que até meu sobrenome é uma categoria de cerveja. É uma categoria de cerveja. Então é aquela cerveja que se toma no inverno, aquela cerveja preta. Cerveja preta, Bock. É Bock. Então, é Guilherme Bock Tatu, né? Esse é meu Instagram. Então chama lá se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia. E convido todo mundo a dia 30 agora, dia 30/11, a partir das 17, 18 horas, ali na Avenida Medianeira, 1802, curtir uma festa com um novo território, que é um estúdio de Santa Maria que já tem 10 anos, olha só que louco. A gente está comemorando, a gente está de casa nova. A gente só conseguiu ir para uma casa nova porque a gente perdeu. Então, às vezes, na vida, a gente tem que perder alguma coisa para Deus nos dar outra. E a gente vai estar de casa nova lá, inaugurando e comemorando essa festa aí com Samba Movie, DJ Fabiano Oliveira, Shopping Gelado e Food Truck de Espetinho. Então, dia 30/11. Marcado. Festão aí para começar esse novo ciclo do novo Território Tatu e comemorar os 10 anos do Território Tatu. Massa. Galera, é isso aí. Mais um Osório Cast mais, como eu falei, mais uma história interessante. Um cara que vocês têm que seguir, vocês têm que conhecer a obra do cara. E eu falo obra porque eu falei pra ele, velho, pra mim tu é um baita artista, é uma obra. E eu me sinto muito honrado de carregar uma obra dele no meu corpo. Aqui, ó. Tá louco? Não dá aí, ó. Credo. Por favor, se tu não segue ainda o canal, passe a seguir. Eu tenho certeza que você vai deixar um like para esse vídeo. E até mais.